Para onde olhar? Atos capítulo 20, do versículo 7 a 9, eu quero ler uma história que está aqui no período da terceira viagem do apóstolo Paulo. Quem está com disposição hoje de ouvir a mensagem, dá um amém para eu saber. O termômetro aí de vocês. Deixa eu entender se eu posso ir até as 3 da tarde, mais ou menos, né? Vou nada. Mas amém, é bom saber que você está aí. Vocês vão ver que esse texto aqui, o apóstolo Paulo me surpreende, porque ele pregou 12 horas sem parar. 12 horas, agora eu tenho uma base já, 12 horas por 12 meses. Olha que coisa forte. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que se devia seguir viagem no dia imediato seguinte, exortava-os e prolongou o discurso. Ele fez o quê? Ele prolongou o discurso até a meia-noite. Não foi só até aí não, depois você vai ver mais um pouquinho dessa história. Havia muitas lâmpadas. Por que Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele dá alguns detalhes assim que pode não parecer importante, mas era. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado... Qual que é o nome desse jovem? Essa juventude aqui bíblica, nós estamos falando de um menino de 10 a 14 anos. Para a gente hoje seria uma criança, né? Então não é um jovem, na perspectiva nossa, 18, 25 anos. Então um menino de entre 14 anos no máximo, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente. Quem já não dormiu enquanto alguém pregava? Não seja hoje, né? Durante um prolongado discurso de Paulo. Você vê que Lucas dá uma forcinha para o menino, né? É que Paulo pregou muito tempo. Então o menino não aguenta, o menino de 14 anos. De Paulo, vencido pelo sono, caiu. O que aconteceu com ele? Caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado o quê? Morto. Tem umas frases que Lucas, o autor do livro de Atos, fala aqui, que para mim no mínimo curiosa, né? Levantado morto, né? Vencido pelo sono. Eu vejo que esse texto é um texto que particularmente nunca dei uma atenção profunda como dei agora nas últimas 24 horas, né? Literalmente, entre pausas e dormindo também, acordando de madrugada, muito interessado em entender um pouco sobre a história do Eutico. Porque eu não peguei por curiosidade só alheia, eu peguei porque realmente eu comecei a falar, eu comecei a perceber que no ministério existem aqueles que estão literalmente em uma janela, olhando para dentro e olhando para fora. E esse 50% da sua vida não está te levando nunca 100% de nada. Porque toda vez que você se envolve em algo, você se envolve pela metade. Após você estar me julgando, eu estou julgando? Eu estou julgando alguém? Não, eu estou só falando que a conclusão que esse texto me mostra de uma pessoa que está num ambiente errado. Ele está no lugar certo, mas no cômodo, no lugar errado. O apóstolo Paulo ele vem cumprindo a missão dele. Pregar a palavra, abrir igrejas, porque afinal de contas ele era um apóstolo, né? Um dia perguntaram para mim, apóstolo, qual a diferença de apóstolo, pastor e tal. Eu falei, olha, na verdade os 5 ministérios trazem muita saúde numa igreja. Não estou falando sobre 5 ofícios, nomenclaturas, ordenações, mas os 5 ministérios: o apostólico, o profético, o mestre, o evangelista e pastor. Esses 5 ministérios, a gente fala muito sobre a cortina do tabernáculo, que eram 5, eram quantas? Que era uma cobertura do tabernáculo. Esses 5 ministérios, eles têm esse sentido para nós, que quando você quer trazer uma visão profética, são as 5 pedras de Davi. Mas não precisa da gente elaborar tanto. Paulo era um apóstolo. Ele era um homem que abria caminho, ele passava pelas cidades. E olhando um pouco aqui, relembrando a terceira viagem do apóstolo Paulo, né, porque é importante você conhecer um pouco sobre esse tema. Ele está indo para Troade. Só que ele é muito estratégico, né? É perceptível como ele vai se adaptando aos desafios, porque ele está numa localização aonde queriam matá-lo. Ele ficou 3 anos no lugar, 1 ano no outro, meses em outro, e ele vai fazendo a sua viagem, aqui a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele vai mudando de rota quando é necessário, ao mesmo tempo treinando discípulos,
realizando sua missão com muito entusiasmo. Capítulo 20, versículos 4 e 5, para você entrar na história comigo, diz assim: acompanharam-no até a Ásia, no caso, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico, Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos aonde? Em Trode. O texto que eu li para vocês aconteceu em Trode. O apóstolo Paulo está vindo uma viagem de 5 dias, e em Trode, onde nasce uma igreja, possivelmente da segunda viagem missionária dele. Ele, na verdade, nunca havia pregado em Trode, numa igreja, mas ele está vindo agora na terceira viagem missionária dele, e ele vai pregar no dia da ceia, em domingo. Então, para mim, essa igreja nasceu a partir da última viagem dele, antes dessa aqui. Mas o que importa é que esses nomes que eu li eram pessoas que estavam sendo treinadas, discipuladas. Inclusive Lucas, que está escrevendo, a partir do capítulo 16 de Atos, Lucas não é só um narrador, ele é um testemunho, ele está presente. Vocês devem saber que o próprio livro de Lucas foi escrito distante, ele não estava presente. O próprio livro de Atos, até o capítulo 15, ele está só narrando o que contaram para ele. Mas do 16 em diante, ele está vendo. Então aqui ele está exatamente na cena, e entrou de onde nasce essa igreja, como eu disse, possivelmente dessa viagem missionária, o apóstolo Paulo que inicia. O texto diz que ele foi ministrar um domingo, e logo no outro dia, se você olhou bem com cuidado o texto, ele tem que seguir viagem, tem um navio para pegar, ele tem que seguir. O apóstolo Paulo está aqui envolvido em um momento onde o ministério dele está chegando ao fim. Ele está indo de volta a Jerusalém. Só que ele tem um objetivo: festejar a festa de Pentecostes. Logo depois começam alguns acontecimentos ao final do ministério do apóstolo. Novamente ele surpreende, após essa missão, em colocar os companheiros dele dentro do navio. Esses caras que andavam com ele aqui, segundo John Stott, e alguns comentários que eu fui lendo, eles não eram só discípulos, eles eram guarda-costas dele. Eles cuidavam, não é guarda-costas no ponto de vista hoje, mas não nesse nome, mas no passado eram pessoas protetores dele. Porque em muitos lugares que ele entrava, ele já chegava, quando ele começava a pregar, já queria matar o apóstolo. Então ele faz uma coisa inusitada. Ele chamou todo mundo, colocou no navio, desceu e foi a pé. Depois você lê o texto, você vai ver que interessante. E ele andou 35 quilômetros, enquanto eles foram pelo navio, se encontraram lá na frente. Porque ele sempre tinha uma estratégia que quem andava com ele não entendia totalmente. Ele tinha o caminho dele, ele tinha a estratégia espiritual dele. Eles obedeceram. Lucas inclusive está nesse caminho, nesse povo aqui. Atos capítulo 20, versículo 13, diz assim: nós porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Sos, onde deveríamos receber Paulo, porque assim nos foram determinados. O que ele determinou? Devendo que ele ia por terra. Vocês estão comigo ou não? Por favor, acompanhe a história, porque é importante você entender esse cenário aqui. Então ele colocou eles no navio e foi por terra. Que ele disse: vocês vão no navio, mas eu vou andando. E ele foi seguir o caminho dele. Mais à frente, o apóstolo Paulo demonstra o interesse de chegar em Jerusalém. E esse interesse me mostra que essa época, agora, porque nós vamos festejar Pentecostes junto com Israel, agora é dia 1º de junho. Então, se a festa de Pentecostes acontece e ela não muda, é sempre essa época, ele está indo para Jerusalém. Atos capítulo 20, versículo 16. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na onde? Na Ásia. Porquanto se apressava, qual o intuito? Para passar o dia, vamos comigo, gente, de Pentecostes em qual cidade? Em Jerusalém, caso fosse possível. Estou te colocando na cena. Então é essa mesma época agora. Nós estamos falando de um apóstolo viajando essa época e aumentando a velocidade dele, porque ele tinha algumas missões antes, para terminar em Jerusalém. Ele carregava muitas ofertas das igrejas, porque como apóstolo, as pessoas iam abençoando para que ele levasse as ofertas para Jerusalém.
Esses homens que andavam com ele também tinham esse objetivo de guardá-lo nessa viagem. Ele não ia viajar por causa das ofertas. Quem conhece o apóstolo Paulo de forma bíblica, você sabe que a motivação dele zero foi essa. Mas ele era um homem muito honrado, um homem que tinha uma palavra distinta. A maneira que ele se portava, ele provocava naturalmente as pessoas em abençoá-lo. Aqui a gente fez um pano de fundo para entender o quê? Que ele está agora em Trode. Nós voltamos para Trode. O alvo dele foi o quê? Ele estava vindo em uma viagem de 5 dias de Filipos. Ele para em Trode, seus amigos estão aqui. Ele prega começando o final da tarde e vai até meia-noite. Meia-noite o menino cai da janela, morre. Ele ressuscita o menino, nós vamos ver os textos. E à medida que agora ele levanta, ele vai ministrar a ceia ainda. Irmão, se você tivesse esse culto, não sei como é que você ia fazer. Porque depois da meia-noite que ele foi ministrar a ceia, era domingo. E interessante que Lucas, eu quebrei a cabeça, porque quando o texto fala o primeiro dia da semana, na visão judaica, no calendário lunar, é sábado à tarde. Só que Lucas está usando o calendário romano. Olha, eu sofri para achar esse negócio. E aí, por isso que ele está pregando no final da tarde de domingo, e ele está indo segunda-feira na viagem dele. Mas para que esses detalhes? Para quem é pregador e mestre, busca a palavra, sabe que nos detalhes é que estão coisas importantíssimas para a nossa vida. Agora, ele está em Trode. O apóstolo Paulo então prega uma mensagem, praticamente durou 12 horas. Ele já sai da igreja para pegar o navio, mas não entra no navio e vai a pé. Quem está na cena comigo, dá um amém aí. Então vamos lá, o capítulo 20, versículo 7 diz assim: no primeiro dia da semana, por isso que eu quebrei a cabeça aqui, eu falei, o primeiro dia da semana é sábado, final da tarde, e não domingo, porque o calendário é lunar. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, só que Lucas está usando o calendário romano, que devia seguir viagem no dia imediato. Então ele está indo, ele começou um culto agora, 6 da tarde, por volta das 6 da tarde, está pregando. Irmão, o menino está lá, na janela, e o povo ouvindo. Irmão, para mim não é o quanto Paulo tinha de conteúdo, é o quanto essas pessoas estavam sedentas de ouvir. Não é verdade? Não, pelo amor de Deus, porque é um culto que... E ele falando, e eu não vejo exaustão aqui no ambiente. Eu vejo pessoas que estão lendo a estrutura, você percebe que havia vontade de estar ali. Então virou uma vigília. Quando deu meia-noite, ele virou a noite, terminou com café da manhã, 6 da manhã. Ele virou 12 horas de ministração, irmão. Quem queria estar lá para ouvir essa palavra? Eu queria. Eu queria. Eu fico imaginando quanto Paulo, em 12 horas de mensagem, ele exorta, ele traz ensino, e ele tinha paixão, porque, irmão, só um apaixonado faz isso. Ele não estava se aparecendo, querendo, ele é um apaixonado, ele está ali inteiro, ele tinha que dormir para poder viajar de manhã. Ele foi dormir não, ele ficou, já que eu estou aqui, a mala está pronta, está tudo resolvido. Ele pregou até a hora de ir embora, saiu o navio. Aí devia seguir viagem de imediato, exortava-os. Aí diz o texto, prolongou o discurso até a meia-noite. Capítulo 20, versículo 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Percebeu que foram 12 horas? Ele está pregando no final da tarde, ele vai até meia-noite. Meia-noite ele aí continua no romper da alva, no romper da aurora, no nascer do sol. Eu acho que ele olhou assim e falou, gente, já está amanhecendo lá fora. Acho que é melhor a gente ir embora. Então aqui, eu olhei esse detalhe do texto, porque para mim importa muito tentar entender quem é Eutico. Esse menino, filho de alguém, 14 anos de idade máximo, eu estou dando o máximo para ele, porque podia ter 10, 12 anos. Ele está ali ouvindo, só que ele escolhe um ambiente que não é muito comum. Você tem que lembrar que toda essa narrativa que quem está presente, já falei que era Lucas, né? O nosso Lucas que escreveu o livro de Lucas, escreveu o livro de Atos, indicando que ele está presente agora. Ele é uma testemunha ocular dos fatos. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje, além do que você já pode ter percebido nessa história, é o perigo de estar no lugar errado. Você fala comigo isso aí? O perigo de estar no lugar errado. Como é que a gente entende esse negócio? Como é que a gente gasta a nossa energia ou nossa expectativa? É claro que eu quero pegar essa história do Eutico, o menino que caiu da janela, não literalmente, apesar de eu dar detalhes sobre essa história para você. Mas eu gostaria muito que você andasse comigo nessa história, na perspectiva do que é estar no lugar errado. Porque ele está dentro de um cenáculo,
mas ele resolveu sentar na janela, aonde ele tem como olhar para fora e para dentro. Ele não caiu para dentro, ele caiu para fora. Ele cai 3 andares de altura e morre. Agora, que lugar é esse que ele escolheu, apesar da idade que tinha? Ela tem muito a ver, querido, com a nossa idade também com Deus. Ela tem muito a ver com o nosso nível de maturidade com Deus. Que pessoas maduras não se sentam na janela. Pessoas maduras se sentam dentro e não no meio. E você vai descobrir que na nossa equipe nós temos ainda alguns meninos. Nós temos algunsêuticos. Que eles estão dentro, mas esperando a oportunidade fora. Quem sabe um convitinho? Posso continuar ou não? A gente caminha com pessoas, querido, que elas podem achar que a gente não percebe, mas elas não estão inteiras. E isso é muito fácil de perceber com a convivência, com a fala, com a entrega, com a maneira que se envolve algumas causas, porque elas não mostram que realmente elas estão dispostas a ir até o fim. O ir até o fim, querido, não devia ser para nós uma punição. Não devia ser para nós um peso, um sacrifício. Eu estou contigo até o fim. Parece até que, meu Deus do céu, eu vou sofrer com você. Não, nós vamos juntos até o fim, vencendo. Amém? Só que muita gente entende como uma missão desagradável. Uma coisa que ele tem que carregar uma cruz. Mas que ele está temporariamente. Por quê? Porque aqui da janela, enquanto eu estou vendo o que está dentro, eu consigo perceber o que está fora. E de qualquer forma, alguma coisa acontecer aqui dentro, eu pulo para fora. Por mais simples que seja esse caminho que eu vou fazer com vocês hoje, pense, querido, que tem muitosêuticos, que são meninos na fé, que não entenderam que sentar dentro, não só literalmente, mas fazer parte de algo inteiro, é fundamental para que o teu ministério, para que aquilo que você lidera possa de fato ser algo bem sucedido. Eu posso ouvir um amém, gente? Então por que eu usei esse tema, para onde olhar? Qual que é o tema? Exatamente para a gente entender isso, porque a janela é o lugar da distração, gente, não tem jeito. Vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui. Então o perigo de estar no lugar errado. Era o 3º andar de um cenáculo, havia muitas lâmpadas nesse lugar. Você viu que Lucas foi claro nisso, né? Essa lâmpada, ela não é como essa aqui, tá, gente? Ela era de azeite, ou normalmente usava o azeite, o segundo azeite ou o 3º azeite. Mas às vezes usava uma mistura. Então aquilo gerava um odor, um cheiro muito forte, fumaça. E para onde a fumaça busca sair? Pela janela. E ali que estava enfumaçado, é onde ele está sentado. É onde Lucas não precisava dizer para mim que tinha muitas lâmpadas acesas. Ele só precisava falar que Paulo está pregando. Mais nada, mas tinha muitas lâmpadas. E eu imagino trocando óleo o tempo todo e queimando óleo o tempo todo. E aquela fumaça, né? Pode se confundir um pouco essa fumaça. Logo aquela fumaça saía pela janela onde Eutico estava. Ninguém vai ao templo para ficar na janela. Fala comigo? Ninguém vai ao templo para ficar na janela. Só que pessoas imaturas ficam. Pessoas imaturas, elas ainda... Por mais que você fale, apóstolo, não fala mal de Eutico, Lucas queria aliviar Eutico. Você vai ver que ele dá uma tentativa de dizer, mas o menino estava cansado, segurando o sono, né? Ele estava tentando. Mas se eu olhar Eutico do ponto de vista de uma realidade atual, a gente está lutando, querido, para poder levantar a nossa equipe, levá-los a um nível de maturidade, mas infelizmente, de vez em quando, algum Eutico aparece conosco, onde eles não têm certeza ainda do que eles querem. Eles estão na janela. Mas hoje Jesus vai fazer uma obra linda aqui nesse lugar. Não é? Eu creio. Você que veio, está visitando também, eu creio muito que Deus está nos dando essa oportunidade. Antes de você julgar alguém, julgue-se a si mesmo, né? Se você não está nessa janela da vida, porque não se refere apenas ao seu nível de fidelidade a alguém, mas a fidelidade ao seu chamado. Porque eu não preciso falar sobre alguém que é fiel ao apóstolo, não estou falando sobre isso. Estou falando sobre alguém que é fiel a si mesmo, fiel ao seu chamado, à sua paixão, ao que Deus chamou você para realizar, ou você está vivendo em cima de uma janela. Aí Paulo se estendeu no discurso, mas a culpa foi do apóstolo? De verdade, foi? Não, Só que Lucas dá uma meia boca aqui dizendo, não, mas Paulo pregou muito tempo também, né? Afinal de contas, era meia-noite já, essa hora. Mas sim, gente,
a culpa, se é que a gente usa esse termo, é de quem está no lugar errado. Lucas quer tirar a culpa do rapaz por adormecer durante a palavra, até porque ele lutou contra o sono. Ele usa um termo que o sono venceu ele, né? Ele está dizendo que tinha uma batalha. De alguma maneira ele percebe que o menino tentou ficar acordado até que ele dormiu e caiu. Na geografia certa, porém no lugar errado. Fala comigo? Na geografia certa, porém no lugar errado. Amado, você tem que entender uma coisa muito importante. Gente que está certo, mas na posição errada. Você tem que lembrar que o óleo queimava muito e havia muita fumaça. Estar no mesmo lugar não lhe garante a mesma experiência. Eu anoto isso para você, ou você anote aí, porque isso a gente vai encontrar em vários ambientes da Bíblia, né? E nem vou arriscar aqui entrar neles para poder não perder a linha de raciocínio aqui. Porém, você vai perceber que não adianta estar no mesmo lugar se não houver a mesma expectativa. Irmão, já naturalmente nós agimos diferente quando temos uma dor. Agimos diferente quando temos uma dor. Uma dor em alguma área, em alguma situação, uma perda, ela faz a gente um pouco mais aguçado quanto àquela fala. Às vezes a pessoa que você ouve há muito tempo, ela está continuando a pregar ao mesmo nível, mas você diz, meu Deus, a palavra dele hoje foi demais. Não é que a palavra dele foi demais, é que você hoje ouviu melhor. É que Osés está dizendo que Deus leva você para o deserto para falar o teu coração. Porque lá Deus não precisa gritar. Lá no deserto Deus murmura, fala baixinho e você ouve. Agora no sucesso, meu irmão, Deus está gritando e tu não está ouvindo nada. Então às vezes desertos faz a gente prestar mais atenção naquilo que já está sendo falado há muito tempo. Quem já percebeu isso na vida? Diga um amém aí. Ah, mas agora a igreja está no nível melhor. Não, a igreja está no mesmo nível. Você que resolveu ouvir. Você que está resolvendo dar mais atenção. Mas o discipulado agora não, está mais profundo. Não, irmão, já estou aqui há 15 anos pregando, ou mais, no discipulado. Mas talvez um belo dia a tua dor fez você prestar mais atenção. A tua perda, uma traição, uma miséria, enfim, gente. Algo que tirou de você o controle. Porque naturalmente nós gostamos de estar no controle das coisas, no comando das coisas. Quando a gente perde o comando e você tenta e não consegue mais, você não adianta acordar mais cedo, dormir mais tarde, não adianta ficar sem comer, não adianta. Tem coisas que não adianta nada você fazer porque não vai mudar. Só Deus pode fazer. Aí, essa é a hora que a gente chama alguém para orar às 5 da manhã, ele vai. Mas em outras circunstâncias ele fala que não pode, que ele está muito cansado do trabalho de ontem. Isso é tão interessante porque isso é meio natural no meio do ser humano, né? E eu estou só colocando isso na mesa para você lembrar o seguinte, que estar no mesmo lugar não lhe garante a mesma experiência, irmão. Nós podemos até estar aqui, agora ele estava justamente no lugar onde a fumaça tinha que sair. Isso pode inclusive ter colaborado para ele adormecer. Posso ficar aqui tentando imaginar isso por conta que é natural, o cheiro, a fumaça, esse menino ali tentando prestar atenção no apóstolo pregando. Então eu chamo essa janela a janela de Eutico. Eu não coloquei esse tema porque ia ficar muito estranho, né? Mas eu diria que essa janela devia ser batizada a janela de Eutico. Por quê? Porque ele morreu ali, ele caiu daquela janela. É lógico que não tem nenhum registro, né, de ninguém sobre isso, mas tem aqui agora o meu. Ele foi para a janela para procurar ar fresco. Um comentarista disse que o lugar da janela era o lugar de conforto. Ele se colocou num ambiente perigoso atrás de conforto. É interessante porque ali era um lugar confortável, onde ele poderia respirar melhor, poderia ter tranquilidade mais do que outras pessoas não tinham. A busca pelo conforto o colocou em um ambiente perigoso, pois o lugar dava acesso a 2 ambientes. Toda vez que você, querido, está em alguma circunstância de tomada de decisão e você está entre 2 pensamentos, 2 visões, 2 ambientes, esse lugar é perigoso. Porque existem coisas que você não precisa orar sobre o seu casamento, por exemplo. Deus já está contigo no teu casamento, não tem que orar sobre continuar ou não continuar. Quando o marido fala para a esposa diz assim, eu não vou me divorciar de você. É como uma ovelha que fala para mim, apóstolo, eu nunca vou te abandonar. Essas coisas não se falam, essas coisas se faz. E o mesmo com Deus, se eu acordar todo dia de manhã e falar, Deus, eu estou contigo, hein? Irmão, é o contrário, não tem nada a ver com você, Ele é que está contigo. O apóstolo Tiago, ele fala que Deus não há nenhuma variação de mudança. Lembra do texto? Eu quero tentar lembrar aqui o termo que ele usa, que não muda. Deus, ele não muda, não há variação.
Não há sombra ou nenhuma variação de mudança. Sabe por que o apóstolo Tiago diz isso? Porque ele está comparando a natureza. Se a gente desmatar grande parte da natureza, o céu responde. Tem tese sobre isso que diz que sim, que diz que não, mas está aí você olhar o frio chegando antes do tempo, tempestade, etc, etc. Por quê? Porque as estrelas, a lua, o céu, responde segundo o que é feito na terra. Sim ou não? Sim, está provado aí em vários níveis já. Agora, o que Tiago está dizendo? Que não é assim com Deus. Que não importa o que você faça, Ele não vai mudar nada com você. Porque não existe variação. Deus não tem, um dia Ele está contigo, outro dia Ele não está com você. Isso não é uma carta branca para você viver de qualquer jeito e pecar e acabar com a tua vida. Mas Ele está dizendo que a tua atitude na terra não mudou em nada a atitude dele com você. Eu podia ouvir um amém, gente? Que a promessa que Ele tem continua. Ah, mas então eu vou viver de qualquer jeito. É assim não, você vai atrasar a promessa. Mas Ele não tem variação nem mudança. Ele é sempre o mesmo. Então, eu não preciso ficar falando, Deus, eu estou contigo, porque isso já está resolvido. Agora, quando uma pessoa, ela está na janela, é assim? Porque a janela é lugar de distrações. Quem está dentro, ele olha para fora, e quem está fora, dá uma espiada para dentro. Ficar na janela é estar dentro, mas observando o que está lá fora. Janela é um lugar que divide o coração. Fala comigo, a janela é um lugar que divide o coração. Essa ideia de para onde eu vou olhar, a gente tem que lembrar que a atenção dividida e coração distraído por muitas coisas, esse foi o palco da queda de Eutico, que foi exatamente uma atenção dividida e um coração distraído. Eu preciso que você entenda, e se você tiver paciência, eu vou te ajudar a entender essa mensagem de maneira muito profunda. Por mais que eu estou aqui ainda em volta, né, de um conhecimento que você já tem, eu só estou colocando as palavras em ordem na tua mente. Irmão, se você estiver distraído, meu irmão, teu ministério não vai ter sucesso. Se você não tiver foco, clareza, e eu estou usando essa história de Eutico, que mexeu muito comigo, olhando detalhes, para olhar para mim mesmo, olhar para a minha realidade. Porque por algum momento que as coisas não foram bem, ou pelo menos não conseguimos um certo êxito, foi por alguma distração. Porque Deus não mudou comigo, Deus não mudou sua promessa. Mas eu posso, em algum momento da minha vida, ter me distraído. Até por uma dor que eu estava sentindo, até por algo que justificaria aquele momento da minha história. Mas eu venho hoje nesse discipulado, nesse mês, num ano de promessas lindas que Deus tem para nós. Eu tenho convicção do que eu falei no último discipulado, penúltimo, de um avivamento que está empurrando a gente. Maravilhoso. Só que você não pode se distrair. Fala, temor, você não pode se distrair. Você não pode. Muitas são as luzes, tem muita fumaça. Muita, que Lucas falou? Tinha muita lâmpada acesa, tinha muita lamparina, muita luz, muita fumaça. Nessa distração o menino cai e morre. Esse foi o palco da queda de Eutico. Ele estava no cenáculo, mas seus olhos estavam voltados para fora. Agora existe uma janela que é óbvia, chamada a janela virtual. Qual que é a janela? Você tem uma, não tem? Ah, irmão, vou te falar uma coisa, esse treco aqui pode lhe ajudar muito na vida, mas ele pode tornar um líder extremamente superficial. Talvez alguém fale assim, apóstolo, mas você não é muito a favor da tecnologia, não? Eu muito. Acho que eu fui o segundo a ter celular aqui em Volta Redonda. Quando saiu, era sorteio. Aquele BlackBerry, não sei como é que era o negócio, né? Eu, quando não tinha nem ainda iPad, eu já tinha um laptop, uns negocinhos já. Eu sempre gostei muito da facilidade que me dá. Só que não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando sobre essa janela da distração. Essa janela que tem tornado algumas pessoas extremamente superficiais, fracos, líderes fracos. Porque não lê mais livro, ele fica lendo pequenas frases, ele pega fragmentos na internet, monta um sermão e vai pregar. E eu vou falar, posso continuar ou não? Então eu não sou da antiga, eu sou da antiga, mas eu me adapto ao futuro. Apesar de que não sou fissurado em conhecer tudo que está por ali. Tem pessoas à minha volta que me ajudam. Mas o que eu quero te mostrar é que não é problema essa janela ser aberta. O problema sim, é que ele está na nossa mão e começa pelas questões práticas da vida.
Tu está ali pronto para desafios, pronto para se preparar. Eu estou falando aqui para líderes, né, em vários aspectos. E todo líder tem que buscar respostas e são resolvedores de problemas. Porque essa é a função do líder, resolver problema, né? Se você não quer resolver problema, então não queira liderar, porque você vai estar nessa posição. E aí você vai entender que quanto mais problemas você resolver, mais acesso você vai ter. Para aqueles que buscam recurso financeiro, que não é nosso como ministério, e não tem pecado em quem busca, o teu salário ele aumenta quanto mais problema você resolve. Nosso pastor não, nosso pastor aumenta o problema mesmo, não aumenta salário não. Mas a gente tem outra história, outra paixão, né? Mas você vai descobrir o quê? Que eu tenho que aprender a resolver problemas. Agora, você pode se utilizar de muitas coisas, aplicativos modernos, mas essa janela aqui não transfere unção, irmão. Aqui não transfere unção. Você pode usar um monte de aplicativo. Eu uso Bíblia, eu uso tal. Mas você parou nisso, apóstolo? Parei mesmo, porque a janela de Eutico é a janela hoje que você tem aqui. É a janela da distração, que até mesmo na hora de uma palavra o indivíduo está aqui, olha. Ele está olhando. Ele tá fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Ele está passando o dia dele inteiro lá, passando o dedinho. Passando o dedinho. E depois ele pergunta assim, pastor Silas, eu não consigo entender. Minha vida não rompe, minha vida não vai. Irmão, essa janela virtual tem tornado as pessoas extremamente rasas. Até para conversar está difícil com quem fica usando esse treco o tempo todo. Porque eles querem provar sobre assuntos que eles não sabem. E simplesmente ele diz, tem um especialista, ele acredita em tudo que está ali, gente. Acredita mesmo. Apóstolo, mas não é para acreditar não? O que você acha? Irmão, a tendência mundial está toda construída ali. Se você não tiver o rebate, se você tiver conhecimento etimológico das coisas, você vai ser mais um que vai ser guiado igual uma boiada, que vai fazendo e repetindo, todo mundo faz. Mentira vira verdade. Isso se chama falácia. Na Bíblia tem outro termo que o apóstolo Paulo usa, que são, sumiu aqui agora, que é mentira com cara de verdade. Sofismas, né? Falácias. E aí a gente está com a boiada inteira, sabe, repetindo processos, sem questionar, sem olhar, entender de fato. E o pior não é isso, querido, o pior é passar para frente, pelo amor de Deus. O indivíduo pega um negócio lá montado, a notícia, caiu não sei o quê, olha, tem uma cidade que foi soterrada, é tudo montagem, ele manda para os parentes. Ele coloca, ainda coloca, é o apocalipse isso aqui, irmão, pelo amor de Deus, seja mais inteligente. Cuidado com essa janela, para isso não tornar você superficial, porque você pode achar que ela pode ser útil. E eu tenho muitas ferramentas aqui que são úteis para mim. Mas eu descubro uma coisa e digo para você, querido, eu gosto da facilidade, mas não negocio a intimidade. Eu gosto da facilidade, gosto. Agora há pouco mesmo eu estava vindo aqui no caminho, dirigindo, estava sozinho, não tinha como anotar, me veio uma ideia de um projeto que está nascendo aqui, você logo vai ter noção dele no próximo mês. Eu estou um tempo querendo, aí eu peguei, gravei aqui naquele treco lá que já grava, já falei, me dá os textos. Rapidinho veio, já leu para mim e tal, facinho, lindo, eu gosto. Mas irmão, não abra mão da intimidade. A intimidade, a presença de Deus nunca vai mudar. Ela é tempo na presença dEle. Não adianta acúmulo de conhecimento sem propósito. Deus quer fazer você um especialista em algo e não alguém que faz tudo e não faz nada. 50% aqui, 50% para cá. Fala de tudo que é assunto, mas não defende numa tese com autoridade. Deus quer te dar autoridade. Eu posso ouvir um amém, gente? Autoridade. Pode dar um salve de palmas, a gente não deu ainda não, né? Dá um glória em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero ler aqui no texto para você, vencido pelo sono, caiu. Fala comigo. Esse é o Eutico. Olhe bem a história dele, né? Eu posso rir porque ele depois foi ressuscitado, então fica tranquilo, não estou sendo, né, frio com esse menino não. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu. Irmão, olha a narrativa de Lucas. Lucas é demais. Ele podia escrever aqui, dormiu e caiu, mas ele traz um pouco mais de lucidez, como mostrando para nós que ele está lutando. Ele mostra que tem uma guerra que ele foi vencido. Tinha uma guerra. Irmão, eu não estou aqui
supervalorizando um sono no culto. Eu já disse para você que essa minha história aqui é para a gente pensar fora da bolha e fora da caixa. E trazer isso para outros ambientes ministeriais. O que é a tua guerra que está sendo agora, o que está vencendo você e que vai levar à sua queda? Eu sei que muitos aqui já dormiram pelo sono, dormiu, aliás, vencido pelo sono. Eu já tive, não tem jeito, né? Minha esposa está pregando, eu acho que é a voz, né? Eu vou estudar um pouquinho sobre isso. Quando eu prego, ela dorme. Quando ela prega, eu durmo. Deve ter algum problema, né? Ainda bem que ela não está aqui. Ela fala assim: você dormiu? Eu falei: não dormi. Não dormi. Aí você parece que tá, o olho está assim, ó. Às vezes você vem, igual agora, eu vim de fuso horário de 6 horas, né? O negócio fica ruim. Aí tu fica ali. Aí eu juro que eu não dormi, mas dormi. Porque quem dormiu, irmão, não admite. Entendeu? E não só não admite, às vezes ele acredita que não dormiu mesmo. Você deu aquela 20 minutos depois você levantou, 20 minutos. Só que para você piscou, né? Não, eu só pisquei. Não, você não piscou, meu filho. Você ficou meia hora dormindo. Aí a gente fala: mas é o cérebro nessa hora. Ah, o cérebro está tudo aqui, ó, recebeu enquanto eu durmo. Irmão, não recebe não. Você fica, o cérebro da gente, ele não fica inerte, mas ele também não fica pleno. Porque você, se alguém beliscar, você sente dor, se alguém gritar, você acorda, mas você está dormência. E a dormência te tira da razão. A dormência tira discernimento das coisas. Ela tira clareza, ela te põe numa posição de perigo. Então o que a gente está descobrindo aqui, nessa história de Eutico, que ela não está muito longe das nossas histórias, dos nossos arraiais, dos nossos cenáculos também, onde tem muita luz, está igualzinho, muita fumaça, né? Pregações sendo acontecendo, e muitos eúticos que estão ali na dormência, tentando. A Bíblia fala, irmãos, que o sono venceu ele. Se Lucas está dizendo isso aí, é porque teve luta, teve batalha. Eu vou ficar, eu quero ouvir essa mensagem até o final. Irmão, se tiver alguém com problema igual o Eutico aqui, você dá uma ajuda para ele aí, porque hoje não é dia de dormir não. Eu estou falando devagar, ainda estou te ajudando, né? Qual guerra que você está sendo vencido hoje? Vamos sair um pouquinho dessa plataforma de Eutico e vamos pensar na nossa vida. Qual a guerra que você está sendo vencido hoje? Qual a batalha que está te roubando a palavra? Que você está querendo estar inteiro, mas não consegue estar. Você faz força para fazer certo, mas não consegue fazer certo. Você faz o teu máximo, mas você está sendo vencido. Aqui, não vamos ser só naturais, vamos ser espirituais, podemos ser? Porque o cansaço natural pode me dar um sono, ok. Agora, a Bíblia fala que havia uma igreja onde ele diz, a igreja de Éfeso: desperta, acorda. Ele está dizendo o quê? Uma igreja, porque até que Cristo vai te iluminar. Ele está dizendo: olha, está chegando o fim, vocês estão dormindo, então desperta. Então essa perspectiva aqui, ela faz uma referência a algumas quedas de pessoas que estão sendo vencidas. Na parábola das 10 virgens, os irmãos sabem da história, elas tosquenejaram, todas adormeceram. Só que 5 delas tinham azeite suficiente, as outras não. Agora significa o quê? Que pessoas que estão tosquenejando e não perceberam que já não tem mais a sensibilidade, sentidos, já não responde mais. Eu digo para você assim, eu falo: você dormiu? Não dormiu? Ela fala que eu preguei então. Eu falo: eu não lembro, né? Então, irmão, se você está em dormência, já tem meses que você está sem entender as coisas. Se pessoas que estão na tua equipe estão no estado de dormência, já tem muito tempo que ele está presente no corpo, mas não faz diferença alguma na vida dele. E um momento ou outro essa dormência vai levar à queda. E aí você descobre que a gente pode entrar nesse texto aqui e pensar: a pessoa perde sensibilidade, ela perde os sentidos, ela já não ouve mais Shema Israel, nem Shema e nem chamar, não vem nada, né? Ele não sabe o que está acontecendo, ele discorda das coisas, porque quando se explicou ele estava na dormência. Essa dormência não é mais da física, do físico, do cansaço. Cheguei do meu trabalho, apóstolo, não deu, aquele dia eu estava na reunião, eu dormi mesmo. Deus te abençoe, bom sono. Mas eu estou dizendo sobre pessoas que espiritualmente estão dormindo. Emocionalmente, elas estão insensíveis, elas perderam a sensibilidade, elas perderam o discernimento, e você está desconhecendo. Você falou: o que está acontecendo com fulano? Porque ele está no mesmo lugar que eu, está frequentando as mesmas células que eu, ele está ouvindo a mesma palavra que eu,
mas ele não está conseguindo romper na vida dele, porque isso se chama a dormência de Eutico. Vamos dar esse nome, né? Se chama pessoas em cima de uma janela, que ele tem plano B. Eu estou aqui, mas eu posso estar lá. Vai depender das oportunidades da vida. Irmão, você quer vencer no teu ministério? Eu queria saber aqui, de quem quer. Você precisa entender isso na tua vida. Queimar os navios, depois você pesquisa na internet qual é essa metáfora real, é você não ter plano B. É você tomar uma decisão, querido, e entender que você vai fazer ela dar certo. Que você tem uma visão de Deus que ela vai acontecer. E que por mais que você esteja vivendo um tempo difícil, uma resistência, não é teimosia, é convicção. Você vai continuar. Agora, o lugar da janela é um lugar confortável, que tem vento, que tem distrações, mas ele faz de você um ministério raso. Ele faz de você um ministério superficial. Ele faz de você um líder que não rompe. E eu não estou julgando ninguém, eu estou conversando com o texto aqui. Algumas quedas de pessoas que estão sendo vencidas, mesmo percebendo, continuam normalmente. Não se dorme logo, gente, é um processo. Essa dormência de Eutico aqui, vencido pelo sono, não foi assim. Eu estou olhando, apaguei, porque tem gente que tem esse dom, né? Irmão, eu invejo demais, minha esposa. Ela deita do meu lado, ela fala, vou dormir. Aí eu pego, pera um pouquinho, vou botar meu celular aqui, está ligado, não sei o quê. Na hora que eu volto, ela está dormindo. Mas eu não levantei não, eu só olhei. Hoje eu estou falando dela, não está aí, né? Eu só olhei, eu falo, que talento que você tem, mulher. Que dom é esse? Eu demoro, eu tenho que ficar contando as coisas na mente, eu tenho que ficar pensando no dia, eu tenho que me organizar. Então, a dormência de Eutico, querido, não é assim, vou dormir. Ela foi devagar. Uma pessoa sabe quando ela está entrando em dormência. Um crente sabe quando ele já não tem mais a mesma sensibilidade. Quando ele já não tem o mesmo prazer, a mesma paixão, a mesma busca. Alguém está entendendo e recebendo essa mensagem? Aí quando eu falo de equipe, é porque para mim, querido, o segredo de um ministério bem sucedido está na equipe. Então sempre eu estou citando por quê? Porque nós somos formadores. Nós somos pessoas que transformam a mentalidade alheia. Então veja que Lucas, ele usa um termo relevante, né? Vencido pelo sono. Fala comigo? Vencido pelo sono. Esse sono ataca exatamente o sentido, discernimento, capacidade de reação, audição, fala, visão, tato. As habilidades espirituais são todas amortecidas. Então se eu olho uma pessoa dormindo e dou essas características, eu também posso dar as mesmas a um sono espiritual, sim ou não? Sim. Há uma pessoa que está no lugar, mas ela já não consegue servir com o potencial que ela tinha no passado. Porque ela entrou numa dormência. Qual o motivo, apóstolo? Não vou entrar na psicologia aqui. Trauma, problema do passado, orou muito por uma coisa que Deus achou que Deus não respondeu, o irmão tratou ele mal, ele está chateado com não sei quem. Eu não sei, a pessoa mudou. Porque, pode perceber, irmãos, uma pessoa quando está desistindo, a primeira coisa que ela faz é parar de ir na igreja. Primeira coisa que ela faz. E ela não sabe uma coisa que eu vou te ensinar. A igreja, querida, é como a capa que Ana fazia para Samuel. Que ela, todos os anos, ela ia e trocava a capa dele. A igreja é o lugar de Deus ampliar a sua capa, de ensinar você, de ampliar a sua unção. Então a primeira coisa que a pessoa faz, ela, não estou podendo não podendo não. Irmão, está dormindo já. Já está na sonolência. É o próximo candidato a Eutico. E aí, por que pregar isso numa reunião como essa? Que eu estou pregando para líderes. Eu estou desesperado para ajudar aqueles que estão olhando e vendo os Euticos da nossa história, sentados à janela, esperando aqui. Estou aqui, mas não estou. Eu estou aqui, mas não estou. Sabe aquela história, eu preguei domingo sobre aquele texto que o salmista fala, né? O Senhor ouviu o meu clamor quando eu clamei por socorro, e Ele tirou os meus pés de um tremedal de lama. Aí eu estava dizendo para a igreja o seguinte: se eu estiver na lama aqui e puxar alguém da lama, vai dar meme, vai cair todo mundo, não tem jeito. Mas se eu estiver com meu pé na rocha, não é porque eu sou forte, é porque meu pé está em Cristo. Eu posso puxar um pastor, um líder, uma pessoa da lama dela e falar, pode segurar firme que eu te trago. Agora, o problema quando eu saio da lama é ficar aqui parado olhando para a lama. Por quê? Porque eu tenho que andar, né, gente? E os primeiros passos vai sujar muito o chão ainda, sim ou não? Porque tem muita lama no meu pé ainda. Agora daqui uns 100 metros, a lama começa a ir embora. Então tem muita gente que até saiu da lama, está até salvo, mas ele ainda está perto da lama. E ele está com um pé na lama, outro na rocha. Teologicamente impossível.
Ou você está em Cristo ou você está sem Cristo, não tem jeito. Mas tem gente que tem essa sensação, apóstolo, eu estou meio lá, né? Estou meio lá, meio cá. E ele ainda assume isso ainda. Eu abri uma igreja, estou vendo se vai dar certo. Irmão, fecha logo. Se você está vendo que vai dar certo, você vê na reunião errada. Fecha enquanto é tempo. Que não vê um peso desse povo que você está colocando para o inferno aí. Porque você está tentando na vida. Irmão, isso não se tenta. Igreja, ou Deus falou com você ou não falou com você. Amém, gente? Então assim, aqui é onde você vai tomar a decisão. Estou com o pé na lama ou estou na rocha. Não tem esse caso. Ou fica na lama ou vem para a rocha, irmão. Aqui a história de Eutico, quando se compara às nossas ovelhas, sem criticá-las, é plausível. Eu tenho muita gente ainda, irmãos, que está aqui tá com a gente, que eu já estou feliz só, nem importa se ele está na janela, só dele vir no culto já está bom demais, velho. Não importa se ele ainda não está comprometido, não dá dízimo, não se envolve, ok, eu estou satisfeito. Agora, líder não, fala comigo? O indivíduo quer ser líder, irmão, e com um pé na rocha, outro pé na barro, não dá, irmão, não tem jeito. Você só consegue puxar a pessoa se os dois pés estiverem firmes, e você já tiver de atirar dessa poeira do teu pé já todo, porque você já fez o caminho, a jornada da fé, você já tomou atitudes de crescimento espiritual, você está disposto realmente a pagar preço no sentido de aprender, de crescer. Um dos meus discípulos aqui, o pastor Rodrigo, deve estar por aqui, ele colocou hoje de manhã o que ele sempre me fala. Cadê o pastor Rodrigo? Ele fala assim: existem vozes que me emocionam e existem vozes que me direcionam. Só que eu prefiro a segunda. Eu sei que a frase dele, porque ele sempre fala isso: apóstolo, você é a voz que me direciona. Eu ouço muita voz que me emociona, só que eu quero ouvir a voz que me direciona. Porque é muito confortável você ficar ouvindo gente que só te emociona. Você até chora. Ok, não tem problema, irmão. Só que na hora de tomar decisão, não adianta você ficar com essa voz, não, irmão. Tem que ser voz que dá direção para a sua vida, que dá clareza para o teu caminho, que tem verdades que vem. Vamos dar uma salva de palmas aí, acordar os Eúticos. Você não pode esquecer que estão respirando a fumaça. É muita fumaça. Porque senão Lucas não ia dizer que está cheio de lamparina acesa. Eu fico já imaginando, irmão, aquela luz toda, aquela fumacinha subindo, o teto, terceiro andar, onde a fumaça está indo do lado de Eutico. É assim, né? Ele não reagiu quando percebeu que seus sentidos não respondiam mais. O problema, querido, não é você ter dormência, o pior é você não reagir. Você entendeu? Eu estou dizendo, eu estou ali, eu estou lutando com o sono. Vai lá, lava o rosto, faz alguma coisa, me ajuda aqui. Ou então vai dormir, né? Sai da sonolência, dorme, descansa, vai depois para o projeto. O que nós estamos vivendo hoje é uma sonolência. É Deus dizendo à igreja de Éfeso: olha, acorda tu que dorme, levanta de entre os mortos. Ou seja, se movimenta. E às vezes, quando a liderança dorme, a igreja toda está dormindo. Aí tá, irmão, bota a canção de ninar. Tem lugar que só tem canção de ninar. Canta 3 hinos, uma pregação pequena, sem muito compromisso, não fala muito do diabo nem de anjo. E quando termina, abençoa, vai na porta, pega na mão de todo mundo e vai embora. Após você criticou alguém, eu não critiquei ninguém. Mas eu estou dizendo que é a realidade. Igrejas que se tornaram berçários e que não pode falar de muita coisa. Eu estou falando sério, irmãos. Eu não preciso abrir aqui. Tem pastor que, quando pregou uma mensagem, juntou os líderes e falou assim: se você pregar mais uma vez um texto desse, você está despedido. Eu estou exagerando? Não estou exagerando não, irmão. Porque ele não pode falar, não pode despertar muito, não pode. Vamos só manter a canção de ninar aqui. Vamos seguir até Jesus voltar. Agora, é interessante você perceber que Eutico, ele faz parte de uma geração que está dormência, na tua dormência. Eu diria que existe o caminho da queda. Fala comigo. O caminho da queda. Irmão, então, se tem um caminho, então aconteceu alguma coisa, em algum lugar, em algum momento. Vai ajudar muito se a gente chegar ao final dessa mensagem, você pelo menos perceber. Você perceber e dizer assim: pelo menos eu já percebi que eu entrei na dormência, mas eu acordei hoje no nome de Jesus. Você perceber sem julgar as pessoas à sua volta, porque não somos pessoas que juízes para julgar ninguém. Ah, mas eu vou julgar até os anjos. Espera a época que você vai fazer esse negócio aí, né? Agora, você olhar para a sua equipe e tomar o cuidado para que alguns Eúticos que estão à sua volta
eles não atrapalhem e distraiam aqueles que estão dispostos a romper. Porque osêuticos sentam-se na janela, eles ficam sempre esperando oportunidade, estão com você, mas não estão, eles estão nessa perspectiva. Qual o caminho da queda? Apocalipse 3, 15 a 16, vamos lá. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse o quê? Frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso aqui é o negócio da janela, irmão. Isso aqui é a condição, meu Deus do céu. Usa o termo em cima do muro. Eu não coloquei isso não, porque é tão óbvio já, né? Mas é horrível você andar com pessoas que não têm convicções, meu Deus. É horrível você andar com um líder que muda de ideia toda hora, que não tem firmeza naquilo que faz, que simplesmente emocionalmente abalado. Eu vou largar o ministério porque estão falando mal de mim, isso não devia nem ter entrado. Bom, essa é a coisa mais simples da terra, vão falar de você. Eu não esqueço do Rick Warren, que ele fala um negócio que fica martelando aqui na minha cabeça. Pena que eu li a frase dele. Ele fala, não se preocupe, as pessoas vão te deixar. Eu falo sempre que a frase dele não bate. Como é que eu não vou me preocupar? Não se preocupe, olha a frase, as pessoas vão te deixar. Aí você começa a pensar, está amarrado em nome de Jesus, e eu amarro toda vez. Só que eu preciso ter certeza, irmão, convicção, eu preciso ser honesto comigo. Esse em cima da janela não tem a ver com a minha fidelidade a um homem que está acima de mim, a sua ao apóstolo. É fidelidade, já falei, é a sua fidelidade com o seu chamado com Deus. Você precisa entender isso, você precisa descobrir isso. Por isso eu te convido para o discipulado. A igreja de Laodiceia, ela estava, aliás, essa aqui eu não vou perder a oportunidade, né? Quando você estiver comigo lá na Turquia, acorda para a vida. Eu vou te levar em Pamukkale ou Pamukkale, não sei como que se fala. Essa região é a região de Herápolis. Eu não vi ainda o detalhe lá no meu roteiro, mas tomara que eles coloquem a gente no hotel, que eu já fiquei lá. É um lugar de águas quentes. Então, essa região de Herápolis é um local de águas quentes. Só que 5 a 8, 10 máximo quilômetros está Laodiceia. Fizeram lá um aqueduto para pegar as águas quentes e transferir a água quente para Laodiceia. O que aconteceu com o negócio? Chegou lá morna. E pior que o pessoal bebia, vomitava. Aí de Laodiceia você vai para Colossos. As águas chegam lá, estão frias. Aqui está cheio de gente visitando, passeando, porque quer tomar banho nas águas frias. Aqui está cheio de gente aqui nas águas quentes. E aqui está cheio de gente vomitando em Laodiceia. Aí Deus falou, quem dera se você fosse frio. Fica frio, tá bom. Quem dera se você fosse quente. Agora você é o pior de tudo. Você é a água que um dia foi quente. Porque, irmão, água para quem preparou uma madeira, essa eu não posso falar aqui, senão vai dar ruim para mim. Aí vai ter a mulher, preparou nada. Mas uma vez ou outra eu preparei. 4 filhos, irmão, não é possível, né? Preparei sim. Normalmente tu esquenta demais e depois espera ficar morno. Não é normalmente você bota o dedo lá, está quente, você, opa, tá bom, agora eu vou esperar um pouquinho. Então não está falando de quem é frio e ficou morno, está falando de quem era quente. Quem está entendendo? De quem estava firme, de quem aquecido, de quem era apaixonado. Esse pessoal está ficando morno. Esse pessoal está sentando na janela. Ei, Deus está falando com alguém ou não está falando com alguém? Eu nem vou olhar para ninguém, deixa eu falar aqui, peraí. Vou fregar com o olho fechado, né? Eu não estou dando recado para ninguém não, irmão, estou falando comigo mesmo. Porque isso é uma exortação, esse texto. Porque está dizendo o seguinte, mas você tem que ouvir minha última mensagem. Quem pensa que está de pé, cuidado, foi meu último discipulado. Então parece que Deus está falando, irmão, né? Deus está falando com a gente. Que a gente precisa, sabe, de manter esse fogo. Por isso que eu disse com você, irmão, eu gosto da facilidade, mas eu não negocio intimidade. Porque se eu começar a usar essa janela aqui e perder minha vida devocional, meu tempo com Deus, buscar as facilidades aqui, preparar o seu... prepara um sermão para mim sobre poder de Deus. Aí vem lá, com 3 pontos, aplicação, e vem pregar domingo aqui para vocês. Irmão, é ruim, hein? Não vai rolar, irmão, não vai rolar. Aí eu estou com preconceito mesmo, né? Apóstolo, está uma benção, eu estou com 4 sermão prontinhos já pela inteligência artificial. Irmão, não me convida para a tua igreja nunca, não vou lá não. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa de estar aquecido.
Você precisa. Esse texto de Eutico me aqueceu essa madrugada. Eu estava lendo os detalhes do texto e eu vou chegando aqui às conclusões, não já, mas assim, as conclusões. Me levou, por exemplo, a Laodiceia. E eu logo me lembrei quando eu estive lá na Turquia. Estou te convidando, inclusive, que em outubro nós vamos lá. Verdade. Mas não fica vamos lá, como a gente fala, vai e não toma atitude. Toma atitude. Você sabe que... deixa eu não vou mandar antes não, porque tem uma parte do texto que vai chegar aí. Morno não é o frio ficando quente, mas o quente ficando frio. É o crente que está sendo vencido. É o Eutico, vencido pelo sono. Tem uma guerra que está vencendo você, querido. O crente que estava fervoroso e agora está sendo vencido. É o líder apaixonado por vidas, apaixonado pelo discipulado, apaixonado. Mas está sendo vencido, irmão. Está sendo vencido. Vencido pelos não resultados, vencido pelas dificuldades, vencido pelas calúnias, vencido pela vida, vencido pelo cansaço, vencido por se doar tanto e ninguém dá nada para você, vencido por uma entrega profunda e você ficar esperando o resultado. Irmão, em nome de Jesus, você tem que vencer a tua alma quanto a isso, porque a tua coisa é com Deus, não é com ninguém não, a sua história é com Deus. Isso não é retórica, é real que estou te falando. Se você não entender isso, tu vai se frustrar. Se você trabalhar para as pessoas esperando o resultado das pessoas, você vai se frustrar. Agora, se você tem um compromisso com o teu Deus, você nunca vai se frustrar, porque Ele não tem variação de mudança. Ele não muda. Pode celebrar se é para Ele. Não tem, não muda. Não muda. Agora, tudo bem, é bonito contar, né? Igual a canção que você está cantando aqui, é tão fácil adorar, é tão fácil. Irmão, é tão fácil mesmo quando você conhece o teu Deus. Aqui vem o entendimento seguinte. Replicamos o texto sobre a igreja de Éfeso. Às vezes ele diz assim, que a igreja perdeu o primeiro amor. Já viu a gente falar isso? Apóstolo, nunca falei, eu leio na original do texto. Mas eu já falei. Só que você vai ler o texto, não é bem assim não, olha. Apocalipse 2, 4 a 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste. Irmão, não perdeu, abandonou. Tudo igual, é tudo igual? Não. Deixar uma coisa, perder outra. Aí o texto diz, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o seu lugar e o teu candeeiro, caso não se arrependas. Irmãos, aqui me dá arrepio esse negócio aqui. Parece até aqueles profetas do caos que vem falar para você. E cuidado, hein? Deus está removendo teu candeeiro. O pior é a alegria que o profeta está falando, não consigo entender. E fica igual o Jonas depois, sentado, será que vai cair ou não vai cair essa Nínive? Né? Aí Deus, com a misericórdia dele, que é tão grande, restaura aquele ministério. Aí o profeta que falou que o candeeiro dele ia cair, não caiu nada. Mas ao mesmo tempo eu não posso subestimar o texto. Quem olhou o texto aqui? Ele está dizendo, volta ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte às suas práticas. Irmão, você viajou tanto para ouvir isso. Desculpa, irmão, mas é isso que Deus está mandando falar. É isso que Deus está mandando falar para você. Volta ali o que te chamou, volta àquela origem, aquilo que faz sentido para você. Aquilo que realmente move, é o combustível do teu coração. Porque quando você se distraiu com os elogios, quem não gosta de elogio? Gosta. Né? Só que quem vive de elogio, a primeira crítica desiste. Então é melhor você não viver deles. Você só ok, valeu aí, valeu, tá bom demais, vamos embora. Né? Porque o tanque emocional, isso é coisa que minha esposa prega, encheu o tanque emocional. Irmão, tudo bem de vez em quando, vai ficar transbordando todo dia, isso é demais. Irmão, não vai nessa noia não. Entrega o teu e continua trabalhando, faz o teu melhor. E aí, se as pessoas reconhecerem, amém. Mas o teu negócio é com Deus. O seu negócio é com quem? É com Deus. Eu quero saber como que Ele está comigo. Ele olha assim, poxa, meu filho está ali, está fazendo, está acontecendo, está dando o melhor dele. É isso que eu quero, é isso que importa. Agora, ele está dizendo aqui, se a pessoa ela não voltar às primeiras obras, ele fala, eu vou mover o seu lugar. Eu vou mover o seu candeeiro, se você não se arrepender. Isso é sério ou não é sério, gente? Só que o que acontece aqui? Ele não perdeu, porque perder é acidental, abandonar é intencional. Fala comigo? Perder é acidental, abandonar é intencional. Uma coisa é eu ter um acidente, é igual pecado. Pecado na vida do crente, o que é? Acidente. Eu não quero pecar, mas dizer que eu nunca pequei, irmão, ou que eu não peco, opa, inventa uma religião nova então aí.
Agora, o pecado, o que a Bíblia diz? Você não vive na prática, você não fica intencionando, você não fica organizando, eu vou pecar, eu vou sair, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não. Então, se esse entendimento entrar em você, você vai perder acidental, abandonar intencional. Então, quando o primeiro amor foi perdido, é porque eles deixaram o primeiro amor. Eles abandonaram. Abandonar é a dormência. É aquela condição que a gente não tem nada a ver, não. É uma fase da minha vida, apóstolo. Eu estou só dando um tempo aqui com a igreja, com as células, assim. O trabalho está exigindo muito de mim, irmão. Eu já convi, eu estou 36 anos na história, irmão. É a mesma conversa. Não adianta, é só esperar o tempo que o eutico cai. Não adianta. E você não quer cair. Você não quer cair. Eu sei que você não, senão você não estava aqui. Então, irmão, em nome de Jesus, para onde olhar? Fala comigo. Para onde que eu vou olhar? Eu vou ficar em cima de uma janela que me dá opções, ou eu vou, de fato, estar inteiro? A negligência voluntária, gente que foi vencido pelo sono, não foi de uma hora para outra. Estava numa guerra, mas não reagiu. Irmão, essa guerra vai acontecer. O problema é não reagir. Essa guerra vai acontecer. Eu dou o exemplo do sono, porque o sono é a melhor metáfora do mundo. Você está ali, né? Meu Deus do céu, você está prestando atenção. Não é só no culto, não. Às vezes você é um psicólogo, você é um conselheiro, ou você está numa reunião importante da empresa, só que você está ali, meu Deus, eu tenho que ficar acordado. Só que é uma batalha, você é vencida. Agora, se você traz isso para a nossa fé cristã, se você traz isso para a sua liderança espiritual, você precisa entender. Sansão foi vencido, mas sabe quantas vezes que ele teve um sinal? 3 vezes. Quantas vezes? Irmão, 3 vezes ele teve um sinal de Dalila, que de fato ele seria enganado por ela. Na 4ª vez, ela rapou a cabeça dele enquanto ele dormia. Enquanto ele dormia. Porque chegou a hora que ele não conseguiu vigiar mais. Aí na hora que ele dormiu, o inimigo veio e tirou a unção dele. Porque a unção dele estava no cabelo. Posso continuar ou vocês querem saber sobre isso? O que tem a ver com Sansão? Ele é o único nazireu que o próprio Deus disse que seria. Os outros foram as mães que fizeram o pacto com Deus. Então por isso o cabelo de Sansão não podia ser cortado. E foi por isso que quando ele entregou o segredo dele, por que ele entregou? Dormência, querido. Dormência faz você entregar segredos. E aí ela já estava tentando a 4ª vez. Olha, 3 vezes deu errado. Vocês lembram do texto, né? Vinha os caras, tal, ele matava todo mundo. Só que quando ele levantou, não viu que estava sem unção mais, partiu para cima, estava enfraquecido. O pior não foi ele perder a unção, ele achar que não perdeu. Isso é pior ainda, gente. Porque o indivíduo entra nas guerras do passado sem a unção do que ele tinha em Deus. Aí cai mesmo. Aí ele ficou cego, agora ele vai rodar moinhos. A vida dele agora é fazer força sem resultado. É terrível quando uma pessoa chega nessa condição ministerial. Trabalha e não tem resultado nenhum. Porque ele não lembra que a unção já foi embora, Deus não é mais com ele. Mas eu não estou julgando ninguém, a gente está num ambiente aqui de confronto, de exortação e de quebrantamento e de salvação. É urgente essa palavra para nós. Eu falo com temor para mim mesmo, porque era um homem que tinha tanta força, só que ele dormiu, gente. E alguém aproveitou a dormência dele para roubar a unção que ele tinha. Era o sinal da unção dele. Eu parei um pouquinho aqui, mas já vou passar para frente, porque são pessoas que são levantadas mortas. Você viu que o texto fala claramente, e foi levantado morto. Irmão, quando o Eutico morreu, Lucas fala assim, e foi levantado morto. Vocês viram no texto, né? Irmão, é meio estranho, né? Como é que levanta morto? É porque aí mostra essa condição de pessoas que já estão mortas, mas continuam fazendo. Elas são mortas, mas continuam realizando. Está cheio de gente na internet aí que foram levantadas mortas. Que elas estão falando de coisas que nem elas venceram na vida delas. E o pior é você ficar ouvindo. Você conhece a Bíblia mais do que aquela pessoa e está ouvindo um monte de balela ali, tentando colocar em prática ainda. Não estou falando sobre quem tem autoridade. Não estou falando sobre alguém que fala do assunto que ele estudou. Estou falando sobre um médico, alguém que ele sabe o que está falando, pelo menos ele tem uma tese. Eu estou falando de gente curiosa, gente. A maioria é curiosa, a maioria ficou lá lê, agora até advogado, tem tudo, ele sabe de tudo na vida. Aí você vai lá e faz um curso ainda, e anota, e pior, paga. E no final você tem uma sensação não resolve o problema, irmão.
Você precisa de clareza do caminho. Você tem que saber para onde você olha. Você tem que saber que voz você vai ouvir. Senão você vai ser mais um, fica dando um giro na tua vida e rodando. Apóstolo, eu fiz todas as tentativas do mundo. Você fez só a tentativa errada. Porque tentar, querido, com Deus, não tem que tentar, é só acertar. É só acertar o teu caminho com Ele. É só você seguir a palavra. Só que a gente tem uma sensação de que ser caro é melhor. Será que se eu cobrasse aqui, você ia valorizar mais? Eu não vou cobrar não, fique em paz, querido. Mas você já percebeu como é que é isso? Cobrou 10 mil reais, eu vou lá ouvir o apóstolo. Olha, ele deve ter alguma coisa para entregar. Aí eu vou pregar o que eu estou pregando para você de graça. Só que Eutico ouve como se fosse uma coisa sem sentido. Deus quer te trazer para dentro, querido, para trazer firmeza, um olhar claro. Deus quer te trazer convicção. Meu Deus do céu. E foi levantado morto. O que o texto diz? E foi levantado morto. No mínimo eu fiquei curioso lendo aqui. E como é que foi levantado morto? Muita gente está aí, como eu falei, levantando para falar, mas são pessoas que são levantadas mortas. São ministérios que estão respirando por aparelhos. Ou mesmo como Sansão, que eu disse a você, que não percebeu que Deus já não estava com ele. Como Saul, que a unção já não estava com ele mais, ele continuava, como se achando que ele era o cara. Irmão, em nome de Jesus, nunca serei um ex-ungido. Vamos falar juntos? Nunca serei um ex-ungido, porque é uma luta alguém que acha que tem e não tem mais. Dá carteirada e a carteirada está vencida. Eu cheguei esses dias para fazer uma visita no hospital e aqui todo mundo me conhece, tal. Aí tinha um pessoal lá desse estagiário, não conhecia, mas não me deixou entrar. Eu falei, eu sou o pastor Joel, eu prometo que eu sou. Aí eu peguei minha carteira de pastor e coloquei. Ele olhou assim, está vencido, pastor. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, foi vencido. Aí liguei para o escritório e vai, corre, traz a carteira aqui, eu tenho que fazer uma visita. A pessoa está na UTI, não estão deixando eu entrar, não tem jeito. E uma carteira estava vencida. Eu diria para você que tem muita gente que está com a unção vencida, sabe? Está dando carteirada e não está entrando mais, só que está achando, né? Eu sou fulano de tal. Irmão, no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus, o que você fez ontem não quer dizer nada hoje. Eu vou falar de novo. No reino de Deus, o que você fez ontem não quer dizer nada hoje. Abençoada ela Miles Moore, que o seu maior inimigo é a sua última conquista. Ele é demais, né? Falecido já. Maior inimigo. Tu fica agarrado nesse negócio de sucesso do ontem e fica achando que a tua vida está resolvida. Irmão, é hoje. Acordei de manhã hoje. Você tem que estar pronto para o que Deus tem para a sua vida à frente. Vamos lá, dá uma salva de palmas a Jesus. Não tem, sabe? Se algum momento, se algum lugar te honrarem pelo teu histórico, amém. Glória a Deus. Mas não fique achando que o que você alcançou no passado, isso no mundo lá fora funciona, no reino de Deus não, querido. Eu estou falando sério. Abraão, quem mesmo? Deus falou, vai para a terra que te mostro. Eu já falei sobre isso várias vezes. Por que não deu endereço? Porque todo dia de manhã ele tinha perguntado, estou no caminho certo ou não, meu pai? Senhor, por que o senhor não fala de uma vez para onde eu tenho que ir? Por que não? Eu quero te ouvir todo dia orando e pedindo. Todo dia me perguntando para onde vai. E eu estou assim com Deus, meu irmão. Você não tem noção quantas coisas que eu queria que Ele me adiantasse o futuro, já resolveria. Já me desse uma clareza de tudo que é. Não, é gostoso você todo dia dizer, Deus, abre o caminho para mim hoje. Ensina quem eu tenho que ouvir hoje, quem eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. É uma agenda linda, querido, que você tem com Deus. Só que tem muita gente que está andando no passado. O seu corpo vai para onde seus olhos apontarem. Vamos falar juntos? Seu corpo vai para onde seus olhos apontarem. Irmãos, esse conselho eu li, eu não conhecia a pessoa, mas eu li de uma terceira geração de equilibrista. Já tem tantos anos que eu já usei esse texto muitas vezes para treinar minha equipe. Só que ele não virou um texto, uma frase de efeito. Ele é cultura para mim. Porque essa terceira geração de equilibrista, o avô dele era equilibrista, o pai dele era equilibrista de circo, e ele agora, neto, equilibrista de circo. Uma repórter chegou para ele e falou, qual a maior lição que você aprendeu na sua vida, na profissão do teu avô, do teu pai e do teu? Ele falou, simples. O meu corpo vai para onde eu olhar. Então eu nunca olho para baixo. Não importa o quanto a corda seja bamba. Não importa o quanto estiver balançando aqui embaixo. Eu olho para onde eu quero chegar. Fantástico. Isso me ensinou na vida.
que tem tantas distrações balançando aqui embaixo, coisas que estão tentando me roubar a minha visão, minha clareza. Após está acontecendo isso, tem que voltar, tem que recuar. Eu tenho uma mensagem antiga, espero que ela esteja no YouTube, que diz: o que faz o líder descer? Não sei se tem no YouTube essa mensagem. Eu falo sobre Moisés, por que ele teve que descer antes do tempo. Ele estava acabando o projeto dele com Deus. O povo fez um bezerro de ouro lá embaixo, irmão, bagunçou tudo. Depois ele teve que subir de novo. Agora tem coisas que faz você descer. Mas se Deus te der uma equipe, que não seja esse Arão que chegou lá e montou um bezerro de ouro e falou: foi o povo. O povo queria Moisés. Eu queria agradar o povo. Moisés falou: meu filho, o que eu te ensinei? Meu irmão, né? O que eu te ensinei? Você não tem que agradar o povo, tem que agradar a Deus. O povo pediu um bezerro, eu fiz, irmão. O povo pede coisa direto. O povo pede um monte de coisa para você. Henry Ford, ele disse, se ele perguntasse o que o povo queria, eles iam querer cavalos mais fortes. Só que ele fez um carro. É melhor. Porque se ele perguntasse, a gente podia fazer aqui uns cavalos mais fortes. Irmão, as pessoas às vezes, elas não têm a perspectiva, eu não estou julgando, tá, gente? Eu estou só dizendo que Deus falou para liderar, para que você possa libertar a mente das pessoas. Que ela está dizendo assim: o que você quer? Eu queria 3 cestas básicas. Espera aí, mas... não, aí minha vida resolveria, que eu tinha comida para o mês inteiro. Irmão, não é cesta básica que você precisa. O povo vai pedir para aumentar aquilo que ele tem, na perspectiva dele. Ele precisa se libertar dessa necessidade. Ele precisa dizer: eu quero entregar 50 cestas por mês. Ele tem que ter esse desejo na vida dele. Tem alguém ou não, irmão? Só que ainda tem aqueles abençoados, que quando eu falei da Turquia, já falou para o irmão assim: ó, Deus está tocando no teu coração aí, né? Irmão, eu não quero que ninguém toque no coração de ninguém para me dar presente. Eu quero que Deus toque no meu coração para eu dar presente para as pessoas. Mas se quiser me dar, pode me abençoar. Vai parecer que eu estou aqui todo empáfia, né? Não, não. Você me entendeu? A função do reino, ela é diferente. Eu preciso desejar a coisa certa. O seu corpo vai para onde seus olhos apontarem. Eu diria que a sua equipe vai para onde você também iluminar. Fala comigo, a minha equipe vai para onde eu ilumino. Então, irmão, não é só você. O problema é você cair e levar um monte de gente com você. Você sabe que tem uma história bíblica? Eu vou só te dar a história, depois você procura lá. Você é líder, né? Pedro estava em uma crise. Jesus tinha morrido, Jesus tinha ressuscitado, Jesus estava na terra. Estava tudo aquele movimento acontecendo e Pedro foi pescar. Pedro foi o quê? João 21. Ó, veio aqui. É João 21. Ô Jesus, obrigado. É João 21. Eu preguei esses dias lá em Israel. Quando você for em Israel comigo, eu quero te levar você lá no lugar. Estou aproveitando hoje, né? João 21. O que Pedro fez? Ele falou: vou pescar. Só que a Bíblia diz que foram 7 pescar. Sabe quantos pescadores tinha? 1, Pedro. O resto era tudo curioso. E sabe por que Pedro foi pescar? Porque ele estava em crise. Porque ele achou que Jesus morreu, abandonou ele, tal. Aí quando ele está na maior crise, ele não percebeu que ele continuava liderando ainda. Mesmo no erro, 6 foi com ele para o barco pescar também. Mesmo sem serem pescadores. Porque, irmão, a tua liderança nunca acaba. Você está caindo, tem gente caindo com você também. O problema é esse. O problema é que quando você liderou no sucesso, tem gente liderada no fracasso também. E aí você cai em algo e você leva uma leva de gente com você. Quer que eu desenhe ou você está entendendo ou não? Já está entendendo ou não? Foi pescar. Aí Pedro está lá. Ele mais 6 pescando. Pescou a noite toda e nada. Aí depois o resto da história vai ser meu final aqui hoje. Então o lugar do nosso olhar pode determinar muito mais do que a gente imagina. Gente, é loucura. Isso aqui é loucura. Tem gente que é tão atento a você que você olhou para um lado e ele já fica falando: o que o pastor está vendo? O que ele está vendo? Eu estou olhando para onde? Isso até me irrita um pouco, essa precipitação. Não estou olhando nada, irmão. Estou olhando a pé de abacate, sei lá. O abacate está caindo, né? Mas eu entendo, porque às vezes a pessoa está tão ávida, ela está tão à vontade, ela quer tanto alguma coisa, que se o Silas me der um livro, eu vou andar com o livro aqui, eu nem li a capa ainda, ele já fala: tira uma foto que eu vou ler o livro, está na mão dele, né? Irmão, eu nem sei se é bom ainda, eu estou andando com ele, mas é natural, é natural. Por quê? Porque é mais do que você imagina. As pessoas estão olhando para onde você está olhando, elas estão indo para onde você está iluminando, elas estão comprando o que você está comprando, sim ou não? Elas estão caminhando como você está caminhando. Isso é liderança, irmão. Mas eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, eu estou dizendo que isso vai acontecer, não tem jeito, as pessoas vão lhe seguir. E quando Pedro desistiu, os 6 desistiram também. Vou pescar, a gente também vai, ué.
Mas Pedro tinha uma convicção de crise. Eles só estão indo porque o líder, que ele era o cara que mais, digamos, influenciava, que o Pedro está indo, eu vou também. Só que os caras nem pescar sabem, gente. Na hora de puxar a rede, vocês vão ver que Pedro teve que ir lá, puxou a rede, sei lá quantos, cento e poucos peixes lá. Ele puxa a rede, ele era o pescador, ele tinha crise, só que a crise dele passou para todo mundo. Então cuidado, querido, que na sua liderança, para que as suas crises não passem para a sua equipe. As suas decepções não passam para a sua equipe. Silencia a tua alma. Tá entendendo ou não está entendendo? Irmão, eu estou aqui na emergência de coisas que eu posso ajudar você a não entrar. Que eu posso fazer você evitar caos que eu já entrei. Que eu já permiti que a minha crise pudesse tornar a crise de alguém. Eu não quero que os meus filhos tenham os traumas que eles nunca viveram. Mas meu pai tem, fulano de tal, fez isso para ele. Irmão, fez comigo, não vai fazer com eles. Se fizer com eles, deixa eles viver a história deles. Só que muitos pais passam para o filho tem medos que os pais têm. E isso é tão real, científico, né? Que tem medos que nossos filhos têm, que você saiu gritando lá, a mãe saiu gritando, a filha é igualzinho. Não estou te criticando, estou dizendo que isso é real. E aí a gente transfere os insucessos e não conseguiu ter a mesma excelência em transferir os sucessos. Então, para onde eu estou olhando? Irmão, só de você olhar, alguém já está olhando. Só de você comprar, alguém está comprando. Fazer, alguém está fazendo. Agora, eu não posso ficar oprimido por isso, né? Apóstolo, então para de andar de moto que eu estou comprando a minha. Deus te abençoe e compra a sua. Eu não estou ali andando de moto para alguém andar de moto também. É minha vida. Agora, quando eu estou na liderança, porque, irmão, posso falar? Não, então não posso. Que silêncio é esse? Posso falar? Tem hora, irmão, que pregação não resolve, tem que liderar. Tem hora que pregação não resolve. Você tem que liderar. Tem que sentar com a turma e liderar a turma. Você nem abrir a Bíblia, não. Eu vou escandalizar você agora. Você tem que tomar atitude. Porque tem hora que a gente pensa assim, não, pregação não resolve tudo não, irmão. Liderança é decisão diante dos fatos que estão à sua frente. E aí, eu não posso ser inseguro. Eu preciso saber para onde eu estou olhando. Eu preciso saber as minhas convicções. Agora, influenciar a equipe, além de expor a fonte da nossa confiança. Ou seja, o olhar é mais do que a gente imagina. Então, para onde você está olhando? Pergunta, irmão, aí, para onde você está olhando? Você sabe que alguns se sentam à beira de onde Deus os colocou, mas com os olhos na próxima oportunidade, no próximo convite, no próximo cargo. Irmão, eu já tive e tenho hoje, graças a Deus, discípulos de muitos anos comigo. Muitos estão sentados aqui. E eu só tenho a agradecer a Deus, de verdade. De vez em quando eu falo para eles. Demoro para poder não se sentirem muito grande, não. Mas vou dizer uma coisa para vocês. A pior coisa que tem é liderar pessoas que estão com você aqui esperando a oportunidade de outro. Eu imagino empresário. Não estou dizendo que é pecado, não. Você tem um funcionário que você fez tudo por ele, você ajudou, ele é quem é porque de alguma maneira você o ajudou. A primeira oportunidade que ele teve, ele pulou fora, foi para outra empresa. Por favor, eu não estou dizendo que seja pecado, porque o mundo fora, você tem sua oportunidade, você tem sua escolha, ok. Mas pense comigo isso no discipulado. A pessoa ouve a tua voz, só que ela ouve um monte de vozes. Então ela não decidiu qual voz que ela vai ouvir. E aí a pressão vai acontecer. E no meio de um momento, porque ministério, irmão, nem todo dia é mar de rosa, nem todo dia está tudo ótimo, todo dia está conta paga. Tem épocas difíceis. Eu já tive vezes aqui que eu estava com uma equipe sem receber salário por 3 meses. Apóstolo, você não disse isso. Eu disse e vou te explicar. Você sabe a angústia que eu ficava? Eu dizia, meu Deus, como é que está a vida deles, como é que está a casa deles, como é que estão vivendo, como é que estão. Mas foi ali que a gente percebeu quem estava com a gente. Você está entendendo? Porque, irmão, não era uma coisa que eu criei, era uma situação aleatória. Eu estava comprando, pagando, construindo, fazendo. Tinha um motivo, e não foi a primeira vez, espero que seja a última, mas assim, o que eu quero dizer para você é que se você tiver você não é um candidato ao discipulado. Porque os caras da janela vão trair a gente. Agora, se você está dentro do templo, se você está dentro do lugar, se você está envolvido, está engajado, a gente vai passar junto, vai romper junto, vai vencer junto. Eu estou falando para líderes aqui, ou está errado? Estou falando para líderes, né? Então, começa contigo. Agora, como que eu vou gerar pessoas assim? Alguns se sentam à beira, como eu falei, só que eles estão ali esperando a melhor oportunidade, o cargo, né? Como se o reino fosse assim. Como se o lugar atual fosse só uma ponte, o que realmente eles querem viver.
Estão usando você como uma ponte para chegar até alguém. É ruim, né? Te usar como Maria, não é? Mas usa, gente. E usa mesmo. Mas quando alguém usa e assume, tá bom. Ele fala, não, eu estou contigo aqui porque eu preciso chegar a fulano. Tá bom, eu vou te ajudar. Agora o problema é quando você passa os anos, você olha para trás e fala, meu Deus, eu fui só um objeto. Parece até aquelas músicas de sertanejo, né? Eu sou um objeto, sei lá o quê. Então assim, a sensação é ruim para ambos, porque aquele indivíduo nada vai segurar ele no próximo estágio que ele tiver. E no próximo, e no próximo. Eu não estou entrando aqui em detalhes, querido, sobre o que Deus falou com você, sobre como você começou a igreja que você pastoreia, ou como as coisas lhe aconteceram. Porque eu conheço aqui dezenas de histórias, apesar de não conhecer as carinhas de todos, mas eu leio tudo que me manda pela internet sobre vocês. Sobre não, que você me manda. Então eu não estou julgando esses fatos. Eu só estou dizendo que você precisa pensar. Se você sentou-se à mesa, come a comida que está sendo oferecida. Irmão, vocês sabem que eu tenho 4 filhos. 2 deles estão comigo aqui, um está estudando, outra filha está trabalhando, está em casa. O que acontece com cada um deles? Cada um deles tem um tipo de temperamento, uma maneira de ver a vida diferente. Até aí eu estou falando óbvio, né? Só que eu vou falar de um deles que está aqui com a gente, que fica rodando o tempo todo aí, filmando a gente, cuidando da mídia toda, que é o Israel. E ele está aqui. O Israel, quando era novo, da criança, ele tinha uma característica que nos desafiou. Eu até acredito que eu tenha contado em algum discipulado próximo aqui, mas eu preciso falar desse tema hoje de novo. Ou se nunca falei, glória a Deus. O Israel, ele olhava, a gente chegava no restaurante, sentava. Quando a gente sentava, esse menino, ele virava o pescoço. Ele não conseguia ficar na mesa com a gente, porque ele ficava na mesa alheia, olhando as mesas dos vizinhos. Ele ficava, meu Deus do céu. Ele era pequenininho, ele dizia aqui, o pessoal dava house para ele, lembra, pastora Grazi? Os pastores já traziam a house no bolso assim, porque ele vinha com aquela carinha, olhinho abertão assim. Aí já entregava, um dia a apóstola falou assim, não entrega a bala para o meu filho, pelo amor de Deus. Porque ele gostava. Só que ele tinha uma característica que ele não entendia, muito menos a gente, que ele não conseguia. Ele almoçava com a gente, mas o tempo todo virado o pescoço para um lado, para o outro, para lá. Ele não estava com a gente. Um dia, eu pedi a mesma comida que estava na mesa do vizinho, mandei servir para nós. Falei, faz igualzinho, está ali, nem quer saber se a gente gosta ou não. Botamos a comida. Ele continuou olhando para a mesa do vizinho. Meu Deus do céu, isso irritava a gente. Quando não descia, e às vezes ele andando para a mesa do vizinho, sentava na cadeira lá. Um dia nós pegamos um garçom, trouxe o Israel, falou aqui, ele falou que é teu filho? Eu falei, é meu filho. Assim, deu um rápido nele, sumiu. Eu falei, como é que ele gosta da mesa do vizinho? Irmão, eu prometo para você, nossa comida era boa. Na nossa mesa, a gente estava colocando o que eles quisessem escolher no cardápio. Só que isso entrou na pré-adolescência dele, 10, 11 anos, já não era mais uma criancinha. Nós tivemos uma experiência muito forte um dia, de um ambiente que a gente estava, que isso travou, parou. Foi realmente uma coisa muito intensa, muito forte que a gente teve. Israel, nós temos 2 filhos adotivos, 2 filhos biológicos. E ele é um dos adotivos. A gente está vindo do Rio de Janeiro, estava eu, ele, o Ian e o Israel. Eu, Israel e o Ian. E eu estava dirigindo o carro, só estavam nós 3, eles estavam no banco de trás. Eu lembro da escuridão da estrada, silêncio, eu achei que estava dormindo, o Ian já estava dormindo já. Eles eram muito novinhos, não posso dimensionar se 11, 12 anos, que mãe que deixa eu levar eles para o Rio, né? Às vezes eu pegava na escola e já ia para ficar comigo. Aí ele fala, pai, eu posso fazer uma pergunta para você, a mãe não vai gostar. Eu falei, meu Deus do céu, por que ele não faz para a mãe dele, Jesus amado? Aí ele foi e falou lá atrás do banco, falou, pai, por que a minha mãe, ele queria dizer a mãe biológica, ela não me quis? Irmão, eu apertei o volante, eu falei, o que eu falo para esse menino? Eu não estudei para isso, para essa prova. O Espírito Santo foi tão bom comigo, que eu falei, meu filho, ela te amou muito, mas não mais do que a gente. A gente amou tanto você, tanto você. Ele está aí correndo. Hoje ele tem 25 anos, 24, 25, casado, trabalha comigo. Sabe o que ele falou? Então tá bom. Você acredita? Olha a complexidade do negócio. Eu falei, meu filho quer falar alguma coisa? Não, então tá bom.
Resolveu. E sentou à mesa com a gente. Eu não fiquei prestando atenção na pergunta e nem na ação, mas depois que eu juntei. Fomos para o restaurante alguns dias depois. O Zé sentou à mesa e ficou na mesa. Nunca mais olhou para o lado. Nunca mais. Sabe por quê? Aí a psicologia explica. Poxa, é óbvio, né? É óbvio agora, né, irmão? Ele estava procurando uma família. Ele estava procurando talvez. Quem está entendendo? Ele estava, talvez no subconsciente dele, ele estava buscando alguém. Só que a gente ficava desesperado. Por quê? A gente fala, meu Deus, é meu filho, nós amamos, nós damos o melhor para ele. Por que ele não fica na mesa inteiro com a gente? Irmão, sabe o que acontece? Não é diferente com as nossas ovelhas. Eu e Silvia, a gente, sem nenhuma vaidade, a gente trabalha muito para dar a melhor comida para essa igreja. Só que ainda tem filho que fica olhando para outras mesas. Porque eles não conseguem entender, que não são obrigados, como Israel também não era obrigado. A gente queria que ele desejasse, e não queria a obrigação dele, come essa comida, menino, que a gente colocou. Não, a gente queria que ele gostasse do que nós colocamos na mesa. Só que hoje tem líderes, querido, sabe por que não rompe na vida? Porque você não sabe qual mesa que você se assenta. Claro que você já passou por isso. Vou te explicar. Você estava aqui na mesa e pediu um filé à parmegiana. Só que de repente veio uma picanha fritando aqui. Só que seu pedido já foi feito. Tu olha assim e fala, acho que eu pedi errado. Já aconteceu com alguém ou não? Só comigo? Sim ou não? Mas tu não tem jeito, tu vai comer teu filé à parmegiana com alegria, sim ou não? Que até é muito maravilhoso. Agora, o que garante que eu sente numa mesa aqui e escolha da mesa do lado seja melhor do que a minha? Irmão, vai acontecer direto isso. Não é que é melhor, é que eu estou ali com fome, eu estou querendo comer da minha mesa, da mesa do lado, eu estou indo. Só que eu descobri isso, irmãos, o cardápio do reino é grande. É grande. Aqui nós andamos por uma visão nossa. Deus nos deu, depois de muitos anos, por 100 ovelhas. Irmão, se você ouviu falar que isso aqui é a melhor visão do mundo, eu estou mentindo. Isso aqui é o cardápio da nossa igreja. Esse aqui é o que nós temos para os nossos filhos. Agora, se eles olharem o cardápio do reino, tem muita coisa talvez melhor que essa. Só que essa é a nossa mesa. Essa é o que nós estamos comendo juntos. E se as pessoas estiverem aqui e ficar dizendo, apóstolo, está acontecendo tal coisa, eu estou olhando os outros cardápios. Fica tranquilo. Eu estou ligado no que está acontecendo no mundo. Só que quando a gente traz a comida, irmão, eu não estou obrigando. Agradeça, faz oração, come aquela comida e fala, meu Deus, papai e mamãe colocou comida na mesa. Apesar da mesa do lado ter uma comida bem enfeitada, mas essa aqui está gostosa, essa está me alimentando. Será que eu preciso desenhar ou você já entendeu? Então, irmão, para de olhar para o lado, meu irmão, resolve essa vida aí. Decida que voz tu vai ouvir, caminho. Porque, irmão, o cardápio é grande, tu vai terminar a vida e não vai comer todas as comidas. E o problema é que você vai comer um monte de comida e no final você não sabe nem o que você quer da vida. Aí deve ficar tirando onda. Eu viajei, comi escargot e comi não sei o quê. Irmão, isso pode ser uma viagem, mas o que alimenta você não é isso. Você pode até comer uma comida sofisticada. Eu adoro isso, minha esposa. Só que a minha casa ontem foi arroz, feijão, carninha de porco. Ai, meu Deus do céu, que fome. Eu estou no fuso horário. Couve, que a apóstola fez. Irmão, sabe qual é a melhor comida do mundo? Aquela que eu comi ontem. Porque é o que estava na minha mesa, feita pela minha esposa. Aí eu pego o Instagram e falo assim, aqui, ó, tá vendo essa comida aqui lá na Austrália? Irmão, vai tomar banho. É claro que tem um churrasco rolando no lugar, tem uma igreja fazendo não sei o quê, outra igreja está fazendo não sei o quê, tem um monte de igreja fazendo coisa linda, irmão. Inclusive eu vou de vez em quando lá e como um churrasco lá. Só que a gente precisa entender que a nossa mesa, o Israel já foi curado, e você? E demorou. O Israel já está resolvido. Ele falou, então tá bom, fala comigo, então tá bom. Você entendeu, né? Ele falou, então tá bom. Para ele aquilo ali, opa, acabou minha crise. Já entendi. Só que a pergunta dele tinha a ver com a mesa. Até então nada, até o dia que a gente percebeu a mudança de atitude dele. A minha oração hoje, irmão, a minha oração, eu quero que você saia daqui convicto para onde você vai olhar, que voz tu vai ouvir, que pessoas tu vai andar, que amigos você vai fazer, que mensagem você vai pregar, que dom você vai elucidar. Porque, irmão, eu e Silvio não temos nenhuma pretensão de ter todos os dons, porque apóstolo tem todos os dons, não sei que apóstolo, porque eu não tenho. Eu não tenho, irmão. É claro que se houver uma necessidade, o meu dom é a necessidade do ambiente. Aí esquece.
Deus vai me usar para qualquer coisa do reino. Agora, eu não tenho nem vontade, sabe por quê? Porque Deus me cercou de uma equipe que tem talentos que eu não tenho. E que eles são especialistas em coisas que eu sei. Pode saber que eu ensino para eles, eu ajudo, dou opinião, mas quem realiza é eles, porque eles estão dentro da chamada, da paixão deles. Deus vai colocar pessoas à sua volta, querido. Tem um pastor que está aqui hoje, ele perguntou para mim ontem, ele falou que ia estar aqui, ele falou: apóstolo, eu tenho uma pergunta, é agenda. Eu falei: agenda o quê, pastor? Como que faz uma agenda organizada, que você vai poder ter tempo com a família? E ele fez tanta pergunta que eu falei: só no céu, irmão, você não tem jeito não. Mas uma coisa eu disse para ele, eu gravei um áudio para ele. Depois, se quiser compartilhar no grupo do Rompendo Limites, aí ele pede ele aí. O irmão está aqui. Eu falei com ele, falei: olha, primeira equipe. Eu falei, eu vou esquecer muita coisa, mas acho que eu vou lembrar, eu vou te falar, aprenda a dizer não. Não entre em projetos que não têm propósito na tua vida. Não fique preocupado se você decepcionar alguém, porque você sempre vai decepcionar alguém, então não adianta. Não adianta você ter dívida na alma, porque tem gente que vai ficar te oprimindo. Ela vai chegar para você: mas você não vai almoçar na minha casa? Não. Mas você não vai mesmo, pastor? Não vai? Você nunca vai? Não, eu acho que um dia eu vou, mas eu não posso agora. As pessoas vão te julgar de qualquer jeito, indo ou não indo. Mas eu não estou dizendo que eu vou ser candidato a mal educado, nunca. Eu vou respeitar. Eu estou num projeto de oração para uma causa que eu comecei ontem. Essa mulher nem é do Projeto Vida, nem sei de onde é, mas ela entrou no meu Instagram: meu filho tem uma doença e não estou conseguindo descobrir. Eu falei: então 7 dias de oração, comecei hoje. Irmão, eu não estou insensível às coisas à minha volta. Só que tem coisas que não vai fazer diferença se eu vou almoçar na sua casa ou não vou. E se fizer, aí que eu não vou mesmo. Porque se depender disso para a gente andar junto, nós vamos ficar amarrados no tempo. Que nós vamos ter que renovar todo ano. E eu almoço, não sei o quê. Isso tem que ser consequência. Eu posso continuar, estou terminando já, posso continuar? Isso tem que ser o quê? Consequência de uma amizade, de uma caminhada. Aquilo que acontece, de repente acontece. Então olhe bem. Aqueles que reclamam que não têm oportunidade, irmão, para de reclamar. Eu já disse claramente aqui na minha liderança, que um pastor não é pastor porque foi ungido pastor, ele é pastor porque mudou a linguagem dele. A linguagem dele não é de povo, a linguagem dele agora é de líder. Mesmo que eu não derramei óleo na cabeça dele, eu estou com um pastor do meu lado. E eu reconheço fácil. É só ver a conversa dele. É só ver ele trazendo um assunto e trazendo solução. Porque aquele que só traz fofoca, querido, isso aí é ovelha. Com todo respeito às minhas ovelhas, ele não tem obrigação de ter resposta, mas você tem. Ei, tem alguém aí, irmão? Pior que está gravando, né? Manda tirar isso aí. Esses cortes depois fica ruim se fizer dessa hora, né? Mas você tem, irmão, você é líder. Fala para o teu irmão, você é líder. O problema é líder com um monte de problema de ovelha. Pastor com um monte de problema de gente que está começando. O que me deixa preocupado com o futuro, e que algumas vezes eu falei: Silvia, vamos parar com o discipulado rompendo, vamos dar um tempinho. Aí eu vou para casa, não paro não, sabe por quê, irmão? É a dor que eu sinto de pessoas que amam Jesus, amam a palavra, querem apacentar, mas precisam de momentos como esse. Alguém tem que dizer para você, porque senão a gente vive dentro de uma bolha, satisfeito com os nossos resultados, se esquecendo de um propósito. Irmão, tudo que Deus me deu é por causa de você. Tudo que Deus te deu é por causa das pessoas que você influencia. Só por isso. Deus entrega para você o que você precisa derramar para alguém. Do contrário, não tem por que você ter nada. Então, líder é isso. Faz sentido? Está ajudando alguém a pensar aqui ou não? Agora, vamos caminhando ao final. A pessoa, às vezes, é o seguinte: quando uma pessoa entra em um estágio de desistência, já disse, a primeira coisa que ela faz, para de ir no culto. A distância entre onde o corpo está e onde o coração habita. Fala comigo. A distância onde o corpo está, entre onde o corpo está e onde o coração habita. Então aqui tem a ver com o que eu já disse. Eu contei a história de Israel, né, publicamente aqui, meu filho me perdoa aí, né, mas é uma história que é muito relevante. Ele venceu, e eu quero hoje usar isso muito na minha liderança. Porque eu tenho pessoas com cardápios novos chegando. Eu falo: meu irmão, eu também estou com vontade de mudar meu cardápio. Toda semana, se eu pudesse, eu mudava. Toda semana. Vamos comer parmegiana, vamos comer picanha, vamos comer peixe, vamos comer não sei o quê. Só que no momento, nós estamos prontos com esse projeto. E se a gente estiver unido neles, ninguém segura a gente. Irmão, isso é a chave do sucesso na tua vida. Só que começa no líder, porque quando o líder já é inseguro, a igreja também é. Quando o próprio líder aponta para tudo que é lado,
Ele leva o pessoal para o congresso daqui, congresso dali, pentecostal, tradicional, não sei o que e tal. Irmão, você mesmo traz confusão para o teu rebanho. Porque as pessoas estão acessando um monte de cabeças, um monte de vozes, um monte de coisa. No final tu tem uma coxa de retalhos, mas você não tem algo conciso, algo organizado. Então, que voz ouvir? A gente vive tempo, querido, que são muitas vozes. As pessoas esperam que a gente fale de tudo que é assunto, dê opinião para tudo que é assunto, envolva com tudo que está acontecendo. Irmão, eu não me envolvo com tudo que está acontecendo. Eu não tenho condições para saber de todos os assuntos. Eu não tenho capacidade para entrar num podcast e falar de tudo que é assunto. Eu tenho um amigo que fala com o apóstolo Lamartine, mas ele é 1 no milhão. Qualquer coisa que eu falo com ele, fala. Eu estou aqui fazendo um certificado de burrice? Não, eu estou aqui sabendo quem sou eu. Porque o mundo espera que a gente responda tudo. Eu aprendi a congelar assunto, irmão. Se eu não ter resposta, eu vou te respeitar. Eu falei, irmão, deixa eu orar um dia. Deixa eu saber sobre isso, depois eu te falo. Aí nesse inteirinho, sabe o que está acontecendo? Respostas rápidas e erradas. Decisões confusas, que envolvem a vida de uma pessoa. Mas não tenha vergonha, querido, de você levar um assunto para casa. Você não é responsável em saber tudo que as pessoas lhe perguntam, e muito menos pelas escolhas que as pessoas fizeram. Você não estava lá quando elas fizeram o negócio. Você não estava lá quando eles decidiram casar. E agora está tudo detonado e você tem que achar uma resposta. Nós temos a palavra, temos o dom da sabedoria, Deus pode te usar. Mas entenda uma coisa, a verdade é que quando você está ajustado no teu olhar, você vai ser bom naquilo que você faz. Eu posso agir em várias áreas, mas graças a Deus, eu tenho pessoas à minha volta. Porque estar em 2 ambientes, emocionalmente, espiritualmente e no ministério, é uma divisão que mina as forças de uma liderança. A liderança de Moisés foi aquela: eu resolvo tudo. A água está acabando, eu resolvo. O maná está acabando, eu resolvo. A liderança de Josué, sabe o que é, irmão? Ele diz o seguinte: meu querido, teu time é esse, tua tribo é essa, o muro está ali, o território já está mapeado, vai conquistar. É 2 lideranças diferentes, irmão. Está vivendo a liderança de Josué. Eu cheguei para minha equipe e falei: olha, está aqui, você tem essa função, tem as ovelhas, vamos apacentar junto e vamos trabalhar. Aí você vai ter uma dificuldade, porque algumas pessoas, quando essa mudança acontece, tem muita gente que se perde. Por quê? Porque nós enxergamos nele o potencial que ele ainda não sabe que tem. Você está interessado em usar aquele discípulo, no sentido de levar ele para um outro nível, só que se perde. Outro motivo: ouvi muitas vozes. Davi sentou no trono 40 anos, Salomão mesmo. Acás teve 16 anos na mesma cadeira. Só que Joacás foi 3 meses. Joaquim tinha uma cadeira por 3 meses. A cadeira é a mesma. Só que porque alguns ficaram muito tempo e outros ficaram pouco tempo? Porque as vozes que você ouve vai encurtar o teu lugar da cadeira. As vozes que você ouve vai encurtar o teu lugar do ambiente que você está hoje. A liderança é conservada, porque um ficou tantos anos e alguns passam só meses. Quando você escuta muitas vozes, o seu tempo na cadeira encurta. Por isso algumas pessoas lideraram, não lideram mais hoje. Porque não entendeu que você precisa saber a cultura do lugar que você está. É o mínimo, irmão. É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. Estuda missiologia. Vai lá. Primeira aula, se não for a primeira, vai ser a segunda. Contextualização. Você tem que se contextualizar com o povo que você está. Você tem que entender a cultura da tribo que você está entrando. Você tem que entender o que você está... Agora, você precisa entender isso. Se você está numa igreja, aprenda a cultura da sua igreja. Se você quer aprender e crescer naquele lugar, se você está num ambiente andando com um líder, aprenda qual é a cultura daquele líder. Porque nós precisamos o quê? Entender para realizar. E eu termino dizendo para você o seguinte: viva por inteiro. Fala comigo? Fala para o teu irmão: viva por inteiro. A janela não dá para viver por inteiro, querido. Não adianta, não adianta. A janela distrai. Seja a janela de Eutico, seja essa janela aqui, ó. Ela distrai. Não adianta. Apóstolo, não consigo tempo para orar. Irmão, não consegue por quê? Não consigo tempo para fazer academia. Não consegue por quê? Essas pessoas mais ocupadas do mundo, elas acordam e vão para a academia e você não pode? As pessoas mais envolvidas é porque tem uma janela te atrapalhando, irmão. É a janela. Eu não consigo ler um livro da Bíblia, não consigo ler um livro. Irmão, não consegue não, você não quer. Porque você não entendeu ainda para onde você está olhando.
Posso ouvir um amém, gente? Você nunca sabe o que você é capaz de fazer até que você se lance nisso por inteiro. Eu vou repetir. Você nunca sabe o que você é capaz de fazer até que você se lance, coloca aqui, por isso, por inteiro. Não adianta. Existem coisas que você só vai saber quando você mergulhar por inteiro. Você se envolver. As ideias virão. A capacidade vai surgir para você. O que Deus lhe dá é por causa do povo, já lhe disse. 50% é o que você tem talvez operado. Eu comprei um carro e eu gostava muito dele. Muito. Meu Deus do céu, que carro delicioso dirigir. Só que ele de repente, aconteceu a primeira vez, eu estava subindo do Rio para cá, de repente uma luz acendeu. Aí escrito assim, desempenho limitado. Lembra, Silvia? Eu olhei e falei, o que aconteceu? O carro não parou não. Só que ele não passava de 80. Porque qualquer problema que aquele carro tinha no motor, grande ou pequeno, ele não parava na estrada, mas ele diminuiu o desempenho dele. Por quê? Porque tinha alguma avaria. Às vezes era um negócio que custava R$100, às vezes custava R$10.000. O problema não era o tamanho do que era. O problema é que aquele fator fazia o motor entrar em um padrão, desempenho limitado. Você vai chegar em casa? Chegava, subindo a Serra do Rio ali para cá, a 80, 60, 70 atrás dos caminhões. Carro novo, mas no painel, desempenho limitado. Aquilo começou a acontecer algumas vezes que eu falei, eu vou vender esse carro porque eu não gosto desse negócio de desempenho limitado. Você tem um carro, você tem um motor, você tem tudo, mas anda no limite. Onde você não pode passar de 80, onde você não tem como ter velocidade, ele te leva para casa, só que na velocidade baixa. Isso não é para mim, irmão. Tem muita gente que está com desempenho limitado. Você está até chegando, você está fazendo as coisas, mas está numa velocidade baixa. Eu já te falei que aqui é autobahn, meu irmão, não é velocidade baixa. Quando você for na Alemanha, dá uma olhada lá, pega a autobahn, mas pega mesmo com vontade. Anda 120 para você ver, eles vão te multar. Eles vão te multar. Eles vão ficar buzinando, você tem que andar 140, 160, você está na autobahn, você tem que botar lá embaixo. Irmão, essas placas que nós temos na mente, lá não funciona, você tem que acelerar. Aí quando você fala, mas eu não quero, então vai para outra pista, vai para outro caminho. Não entra aqui não, que aqui é para quem corre. Irmão, você tem andado um desempenho limitado. Deus quer te trazer 100%. Deus quer dar a você a capacidade de você entrar no ministério com velocidade. T.D. Jakes, ele disse uma frase que é muito interessante. Há uma pessoa idosa dentro de você. Aí ele diz o seguinte, um belo dia tu acorda, tu vai para o banheiro, pega a tua escova de dente, bota a pasta de dente, esse dia vai chegar. Quando tu começa a escovar o dente, tem uma pessoa de 70 anos na sua frente. Está ali, você. Aí ele pergunta quando ele está pregando, essa pessoa está sentada aqui no meio da gente hoje. Essa pessoa inclusive está dentro de você. Essa pessoa é você. Ah, mas eu tenho só 40 anos. Mas dentro de você tem uma pessoa que vai chegar o dia. Você vai pegar a escova, botar a pasta de dente, vai escovar o dente, está lá ele lá. Aí sabe o que ele disse? Não decepcione essa pessoa. Não viva a vida pela metade. Porque ele vai olhar para você com 70, 80 anos e vai dizer, o que você fez comigo? Porque tem uma pessoa idosa dentro de você. Parece que demora, irmão, mas chega rápido. Daqui a pouco você está olhando para essa pessoa no espelho. Eu não quero decepcionar esse cara. Quando chegar esse dia, que eu botar minha pasta de dente, olhar e está lá o cara de 70 anos ali, eu quero falar, Deus, a gente brincou bastante, hein? A gente trabalhou bastante, a gente viajou bastante, ousou. Não tivemos medo não, hein, cara. Eu não quero ficar arrependido de uma vida vivendo pela metade, superficial. Se eu estou num lugar, eu quero mergulhar nele. Eu não conseguiria estar dentro de uma igreja sentado 10 anos como alguém senta. Por favor, não conta minhas ovelhas que estou falando isso aqui não. Eu respeito, eu falo para eles, eu amo só por vir à igreja. Mas eu não consigo me envolver numa causa. Uma vez eu estava saindo de um projeto que disse, não fica com a gente aqui. Eu falei, não dá. Não, você pode ficar só sentado. Eu falei, não dá, eu não consigo participar de uma coisa e ficar só olhando a banda passar. E pior que não tem nada a ver com o meu temperamento, eu sou tímido, eu sou fechado. Mas é porque tem a ver com a minha vida, com a minha energia de estar num ambiente. Porque alguém perguntou para mim assim, qual a pior coisa na tua vida? Eu falei, perder tempo.
para minha vida é perder tempo. Eu saber que eu passei um dia perdendo o meu tempo numa coisa que não precisava de eu estar lá, não precisava de eu fazer. Então eu digo para Deus: Senhor, me ajuda a estar nos lugares que faz diferença, me ajuda a participar de coisas que façam sentido, mesmo que eu tenha que me empenhar, gastar energia, até dinheiro, não importa, mas eu quero fazer parte de algo que vale a pena de olhar para aquele cara de 70 anos ali e falar: cara, valeu, a gente fez muita coisa juntos. Só que esse idoso, ele está aí dentro aqui, está dentro de mim já. Então a gente precisa entender, ficar na janela, olhando para fora para ver se tem oportunidade, ou eu vou mergulhar onde eu estou e fazer o meu melhor acontecer. Eu não sei o quanto essa mensagem ela pode mover algo na tua vida, mas fique de pé, vai ficando de pé, por favor. Existem resultados, querido, que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade. Deixa eu ler um texto com você. Fica de pé. João capítulo 21, versículo 7. Quem está recebendo essa palavra? Irmão, eu sei que eu falei muito lento, mas eu quero tanto que essa verdade entre dentro de você. Peço ao Espírito Santo que tenha valido a pena, e vale a pena você estar aqui hoje, que você não tenha perdido o seu tempo vindo aqui hoje, que alguma coisa vai acontecer. Olhe bem esse texto, João 21, 7. Eu não quero. Esse idoso vai olhar para mim e falar: rapaz, você até exagerou, hein? Eu não quero ficar com vontade na vida. Eu não quero. Um dia eu vou lá na Turquia, um dia eu vou lá na Israel, um dia não sei o que, um dia, estou dentro. A minha vida é uma decisão que eu tomo. É decisão. Outro dia eu conto sobre isso. Eu não ouço Mamon para tomar minhas decisões. Mamon, você vai me deixar tirar férias esse ano? Não. Mamon, peraí, eu estou querendo fazer uma viagem. Eu queria perguntar para você se você vai deixar. Irmão, eu não fico ouvindo Mamon não, irmão. Tem dois deuses, Mamon e o meu Deus. Eu falo com ele quando eu tenho um propósito, e ele não decepciona. Porque se é para o propósito que você nasceu, irmão, olhe bem, aquele discípulo a quem Jesus amava, nós estamos falando de João 21, 7, que está falando daquele discípulo a quem Jesus amava, né? Quem que é o discípulo que Jesus amava? João. Quem está escrevendo? Dá para desconfiar, né? Mas tudo bem. Disse a Pedro: é o Senhor. O que ele disse para Pedro? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, deixa eu te colocar no contexto. Jesus estava ressuscitado, estava na praia, já preparando as brasas, pediu se tinha peixe, não tinha, mandou de novo jogar reis do outro lado. Só que Jesus agora não é aquele Jesus, é o mesmo Jesus, claro, mas de corpo glorificado. Eles olharam 200 côvados. Quem está estudando aí sabe qual tempo que é? Distância? 100 metros. 100 metros. Aqui tem 25, tal, aqui tem 72, daquela ponta até lá mais uns 30. Não dá para enxergar direito. Era de manhã cedo. Aí sabe o que eles olharam? Será que é? Quando ele falou, logo joga a rede pesou, eles ficaram pensando: deve ser Jesus. Aí João, que é o mais amado, ou pelo menos dizia que era, ele falou assim: Pedro, é ele. Vamos ao final da história. Ouvindo que era o Senhor, Pedro cingiu-se com sua veste, porque ele estava despido, né? Como pescador não estava nu totalmente, mas devia estar bem à vontade. Lançou ao mar. Ele nadou o crawl lá 100 metros. Pá. E sabe onde João estava? Eu gosto de falar sobre isso. Apontado assim: é ele. Eu vi que é ele. Irmão, eu não tenho revelação não, querido. Eu pulo. Porque tem gente que só tem revelação, mas não tem atitude. Pedro não viu quem era, ele só ouviu. Foi o suficiente para ele pular na água e nadar. Agora tem gente que sabe o que fazer, tem a revelação certa, está na palavra, e ele está lá em cima do barco. Olha lá, é ele, hein? Ó, é isso aí, ó. Fazer isso aí dá certo, hein? Dá certo. Irmão, para de ficar só na revelação do barco, meu irmão. Pula, vai nadar, vai em direção a Jesus. Mas eu quero confirmação, irmão. Meu colega viu, ele conhece Jesus, falou que é ele. Eu vou para cima. Não, se me provar que é ele, se provar para mim que dá dízimo, prospera, eu vou dar, irmão. É ele, meu irmão. Só que a gente está ensinando coisas que a gente não faz, que a gente tem revelação, não tem atitude. Tem alguém entendendo ou não está entendendo? A gente quer ensinar as pessoas: vai para esse caminho aí, ó, e você fica aqui, né? Vai lá.
Só que você tem uns Pedros com você que já está pulando, já está indo, meu irmão. Aí a pergunta é, por que lá está acontecendo aqui mesmo? Porque está dentro do barco. O barco é seguro para você. Só que Deus está mandando, pula. Se você viu o que é para fazer, faz logo, meu irmão. Você está vendo o que Deus está mandando, vai lá e faz. Só que o mais tremendo é que Pedro pulou de um barco cheio, porque a pescaria naquele momento foi muito grande. Deixa eu dizer uma coisa para você: decisões tomadas em barcos vazios não têm sido boas. Vou repetir e termino. Decisões tomadas em barcos vazios não têm sido boas. Pedro pulou de um barco cheio, sucesso. Ele não estava quebrado não, irmão. Ele não estava quebrado não. Ele não estava sem opção na vida não. Ele está num barco cheio, mas ele pulou para ir em direção a Jesus. Sabe por quê? Porque as decisões tomadas na crise não têm sido boas. Gente que vai fazer a obra de Deus porque não tinha nada para fazer não tem sido boas. A obra de Deus é para quem tem coisa para perder. Eu vou falar de novo, você não gosta, mas eu vou falar de novo. A obra de Deus é para quem tem coisa para perder. Essa obra dá certo. Agora, gente que está à toa na vida, não fica com raiva de mim não, gente. Eu estou ensinando uma coisa aqui. Ele à toa, ele vai ficar à toa no reino também. Vai ficar esperando os irmãozinhos abençoar ele. Eu fui pregar, ninguém me abençoou. Eu cheguei a oferta. Irmão, que oferta, irmão? Ninguém paga por você fazer a obra de Deus, não. A consequência do que eu vivo é do que eu planto. Pastores, está esperando o salário aumentar? Aprenda a plantar, aprenda a ofertar, aprenda a abençoar pessoas. Está em silêncio, mas eu vou continuar falando. O reino de Deus é diferente de empresa. Não tem assim, eu vou ver se o meu salário aumenta. Irmão, não é assim que aumenta o salário de líderes, de homem de Deus, mulher de Deus. É semeando. Por quê? Porque as fontes que Deus vai usar não é aquelas que você imagina. Ele vai mandar de onde você menos imagina na tua vida, irmão. Um dia talvez, se Deus te der liberdade, eu conto isso para alguns aqui. Como que eu vivo? Você entender que não é sine qua non, não. Está tudo garantido para o apóstolo. Não, meu irmão, eu planto e planto e planto e fico esperando minha colheita e acabou. Não tem conversa. Mas você tem que entender o seguinte: é ele, é o cara do dedo apontado, e está o outro aqui pulando e nadando. Eu sou o cara que pula e nada, meu irmão. E eu quero convidar você a pular desse barco. Apóstolo, só faltava essa palavra para sair da minha igreja. Vai usar outro, Satanás. Não, eu não estou falando essa palavra para você sair da sua igreja, não. Seja inteligente. Eu estou te dando uma palavra para você tomar atitude na sua vida. Quem recebe essa palavra? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, 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 meu Deus. Ó Deus, queremos sair dessa janela de Eutico. Queremos sair desse lugar da indecisão. Queremos decidir andar, Senhor, com clareza e para onde olhar. Ensina-nos o caminho, ensina-nos clareza, ensina-nos a andar no teu propósito, meu Pai. Ajuda aqueles que estão aqui hoje decidindo a tua história. Pessoas que estão aqui hoje, ó Deus, que precisam de que o Senhor ilumine com clareza o caminho. Pessoas que querem sair dessa janela completamente, porque estão lá não é porque querem estar, estão lá porque talvez nunca entendeu o lugar. Ah, Deus, fala com a gente aqui agora, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Fique onde você está, feche os olhos. Meu Pai, que essa palavra, Deus, possa criar um caminho para nós. Ó Deus, que ela tenha eco, além do que ouvimos em nossas equipes aqui. Existem líderes aqui, ó Deus, que estão só, outros trouxeram equipes, amigos. Mas eu, em nome de Jesus, eu clamo, Pai, para que o Senhor possa trazer um avivamento em ministérios, ó Deus, que talvez veio o cansaço, a decepção, meu Pai. As necessidades estão latentes, estão altas, meu Deus. Que o Senhor traga tanta convicção, tanta clareza do caminho. Ó Deus, foco para onde olhar, voz que vai ouvir. Que esse mês, até o próximo discipulado, Deus, eu creio, meu Deus, em uma mudança de atmosfera. Havia muita fumaça. Eu que talvez podia confundir a fumaça da lamparina com a fumaça da presença. Ó Deus, muita gente está confundindo a fumaça das luzes com a fumaça da presença, Senhor. Ó Deus, porque quando a tua presença vem, às vezes não importa nem o método que a gente está usando, Deus.
Basta pregar a palavra e as multidões chegam, meu Pai. Os métodos são importantes, ó Deus. Eu poderia ficar aqui uma hora falando dos meus métodos, mas o Senhor trouxe, ó Deus, para nós uma palavra que esclarece, que nos liberta. Meu Deus, eu oro pelos discípulos que o Senhor tem nos dado, a minha Silvia, tanto aqui da rede, João Pedro Limites, também nossos discípulos aqui locais, as igrejas externas. Ah Deus, guarda o coração deles, ó Deus, que eles não fiquem na janela, Senhor, indecisos. Pelo contrário, eles sejam apaixonados, inteiros, ó Deus, inteiros, ó Deus, naquilo que estão fazendo. Eu clamo hoje por uma mudança de mente, para aqueles que chegaram aqui até pensando na desistência, mas que vê um batismo de coragem, de ousadia, de decisão. Ah, meu Deus, sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Para quem recebeu, dá uma salva de palmas ao Senhor. Com glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus.